Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez, não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei e compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 340 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém, e tudo para a glória de Deus. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer aqui um irmão em Cristo, um pastor, um mestre, alguém que tem um depósito extraordinário de Deus para compartilhar com esta geração. Estou falando do pastor e escritor Presley Camargo. Pastor Presley, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Amém, amém. Louvado seja Deus. Eu tributo a Deus toda a honra, toda a glória. Agradeço ao irmão pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, transmitindo alguma verdade da parte de Deus. Eu louvo muito a Deus por esse canal, que tem sido um canal de bênçãos e também de debate, para a melhor compreensão da palavra de Deus e dos aspectos comportamentais da igreja de modo geral. Que Deus possa abençoar, pastor Fábio, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Uma honra poder recebê-lo aqui. Eu sempre o acompanhei na internet, os cortes e algumas pregações completas, e ter o senhor aqui à mesa para conversar comigo é uma grande honra. Muito obrigado pela aceitação do convite e se dispor, mesmo em meio a contrariedades, dificuldades para chegar, vir até nós para entregar e compartilhar aquilo que Deus já tem depositado em sua vida, viu, pastor? Muito obrigado. Amém, eu que agradeço. É engraçado que eu sempre fui assim meio avesso à internet. Totalmente assim, avesso a digitalizar a igreja de modo geral. Eu sempre mais arcaico, aquele pensamento bem ultrapassado. E hoje, assim, a internet, ela veicula as nossas mensagens a milhões de pessoas. E eu sempre muito avesso. Em 2014 eu fui convidado para fazer uma palestra em vídeo sobre a história da igreja, a Reforma Protestante especificamente, e fiz um vídeo em 2014, aí veio a pandemia. Aí em 2020 eu fiz um outro vídeo, porque a igreja ficou fechada, e a partir de então a gente está disponibilizando esses vídeos aí, que são cultos de ensinamento bíblico, que são os vídeos que provavelmente o irmão assistiu, e todo mundo assiste aí pela internet. E eu louvo a Deus por esse vídeo ter chegado até o irmão e ter te feito ter coragem, né, suficiente para poder me trazer aqui para falar alguma coisa da palavra de Deus. O senhor é uma bênção, pastor. Mas o senhor também é conhecido na internet por esses vídeos meio polêmicos que viraliza como pastor polêmico, né? O senhor lida bem com isso? Eu, na verdade, assim, dizem que quando a gente vai ficando mais conhecido, a gente tem os haters de estimação. Então, eu tenho alguns irmãos que nos acompanham que discordam praticamente de tudo que a gente fala. E fica lá nos acompanhando, né? Eu sempre procuro tratar todos com amor, todos com cuidado e com cautela. Eu tomo muito cuidado para me não perder com percas. Então, eu não me envolvo muito em escândalo. Agora, quando eu estou no púlpito pregando a palavra de Deus por exposição bíblica, porque tudo que se vê hoje na internet de Presley Camargo é o ensinamento de terça-feira da igreja. Ipsis literis, o culto de ensinamento bíblico. Aí daquele culto, igual hoje aqui nesse podcast, vai sair 1 ou 2 cortes. Daquele culto sai cortes. Às vezes você está mais inspirado, sai 5, 6 cortes. Às vezes a coisa está mais só o arroz e o feijão, e faz parte também, o arroz e o feijão. É até mais importante do que um cardápio bem elaborado, porque a nutrição diária e cotidiana é que mantém um cristão de pé. Não é a sobremesa de um congresso. Mas a gente vai tocando os vídeos aí, Deus vai abrindo a porta. Mas o senhor não aproveita, o senhor falou que geralmente os cortes que as pessoas acompanham é por uma exposição bíblica. Exposição bíblica. O senhor não se envolve em polêmica de internet. Não. Mas o pregador, o mestre, ele não tem que estar contextualizado sobre o que está acontecendo? E o senhor, em algum momento, não usou temas que estão abordando na sociedade, que estão em alta, para levar o púlpito à luz da Bíblia? Dificilmente eu abordo um tema cotidiano nas minhas mensagens. Na verdade, é o seguinte: hoje todo mundo comenta do dia.
eu procuro fazer exposição bíblica. Porque, na verdade, o meu culto de exposição é terça-feira. Então, eu estou expondo agora um dos 5 discursos de Jesus, que é o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Então, dificilmente um assunto da semana vai encaixar naquilo lá. Então, eu não vou usar a Bíblia para elaborar um assunto ainda que seja emergente, cotidiano. Nas caixas de pergunta de segunda-feira, onde eu respondo mais de 100, 120, 150 stories em vídeo, eu dedico aí umas 6 horas, chama de mentoria. E eu atendo eles, aí sim eu trabalho um tema ou outro, mas com muita sutileza. O pastor de igreja ele já tem um bocado de problema. Porque veja bem, lá no grego, a palavra pastor é poimen, tá? Proteger enquanto pasta, é supervisionar enquanto a ovelha alimenta. No hebraico é roi, aí você tem algumas consoantes que transmitem a ideia de cabeça, olho e braço. Então, o pastor mentoria, ele enxerga e ele conduz. Então, esse é o papel do pastor. Agora, hoje, o pastor é assim, é alguém chamado para resolver o problema que ele não causou. A gente já tem muito problema na lida do campo, no trato com o rebanho. Então, eu evito mais problema para além dos problemas que eu já administro. Agora, segunda-feira, de vez em quando, eu pego uma polêmicazinha lá da semana. Mas, na visão do senhor, o pastor, mediante alguns assuntos que viralizam, ele não tem a obrigação de trazer um pensamento ou trazer clareza à luz da Bíblia para as pessoas que lhe ouvem? Por exemplo, ficou em alta aí esse tema adultização. E a adultização não envolve apenas a erotização de crianças e adolescentes. A adultização também envolve quando uma mãe, por exemplo, pede para uma criança, uma adolescente ajudar dentro de casa. Você está adultizando, você está formando alguém, levando alguém ao nível de maturidade. Tem até uma educadora que ela diz que a partir do momento que você impõe, que você obriga a criança a usar, ajudar dentro de casa, você está adultizando ela. Você não está mentoreando, ensinando, porque você está impondo. Se você não ajudar, você vai apanhar. Se você não ajudar, você vai ficar de castigo. Então, você está adultizando. Então, não seria interessante, assim, à luz da Bíblia, o pastor trazer clareza a respeito desses assuntos que ficam em alta na igreja? O pastor precisa abordar os temas contemporâneos. Eu faço e fiz na nossa igreja, principalmente numa sequência de palestras que eu ministrei sobre marxismo cultural. Esse cognome ele é debatido, uns a favor, outros contra, mas dentro desse princípio eu trabalhei toda essa ideia de feminismo, de ideologia, e eu expus, com base num texto de Salmos, 6 exposições, está lá no canal do YouTube, sobre esse tema. Também fiz uma palestra sobre o cuidado que os pais precisam ter com os filhos nessa administração baseado nesse mundo mais contemporâneo. Porque hoje nós estamos num mundo que é localizado. Né? Você tem hoje o mundo todo aqui, ó, na palma das suas mãos. E tem um demônio aqui nesse bicho que ele é mais forte do que esses demônios que andam nos terreiros. É o algoritmo. Ele consegue ler intenção pelo segundo que você fica em determinada exposição. Aí eu sentei esses dias com um evangelista lá em casa e o meu Instagram, posso até abrir aqui, o demônio é bem educadinho. Eu vou passar aqui umas 50, vai ser mensagens, ou uma política, alguma coisa ou outra. Mas se fossem 9 horas da noite, 10 horas, aí de repente aparece uma meia exposição. E eu com o evangelista do lado, olha como é que isso aqui funciona. E aí passei, aqui ó, vamos dar 3 segundos aqui. Passou um pouquinho, já segunda uma outra exposição. Passou um pouquinho, você está invernado. Eu vou dizer para o senhor aqui uma coisa, pastor Fábio. É impossível alguém que não conhece a Deus se desvencilhar disso aqui. É impossível. Então, assim, a gente trabalha, assim, assuntos do cotidiano, mas tentando evitar, assim, aquele conflito de frente. Agora, quando eu pego o tema para elaborar, tem uma palestra minha que o YouTube escondeu ela, ninguém acha, só Deus, que eu ministrei em Formosa, na nossa sede, igreja conduzida pelo pastor Marcivon Neres de Oliveira, e ele me deu a oportunidade para ministrar essa palestra sobre sensualidade infantil. Eu ministrei lá num seminário de famílias. Agora o YouTube esconde, né? Não deixa aparecer de jeito nenhum.
Então, a gente trabalha, assim, dentro da possibilidade de alguma coisa. Com os temas que são abordados. Abordados. Mas a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque hoje na igreja tem militantes também, né? A questão é que as pessoas não estão dispostas a escutar o que precisam. Eu não sei o que está acontecendo mais. A fragilidade das pessoas é muito grande. O secularismo, o subjetivismo. A igreja, ela foi jogada na vala comum, onde o próprio auditório ergue para si líderes que coçam os seus ouvidos. E que sensação prazerosa é coçar os ouvidos. É uma figura antropológica que Paulo usou, alertando a Timóteo que nos últimos dias sobreviveriam esse tempo onde a igreja levantaria para si esse tipo de homens. Agora veja bem, a frase de Spurgeon. Olha para você ver que complexidade. Eu temo que o diabo tenha descoberto uma arma vital contra a igreja. Perguntar para ele qual? Isso é o entretenimento. Agora, qual é o entretenimento que tinha nos dias dele? Se esses homens se levantassem para ver o evangelho que vivemos hoje, eles se revirariam. Por exemplo, Richard Baxter entrou em Kingsminster, na Inglaterra. Em 15 anos, ele entrou, não tinha um crente. Ele saiu 15 anos depois, não tinha um descrente. Ele ganhou a cidade para Jesus. É o único personagem na história do cristianismo que ganhou toda uma cidade para Jesus. E ele disse assim, o que eu não suporto é um pregador cheio de pilhareias que se propõe a dizer não que a Bíblia está expondo só para entreter o público que lhe assiste. Esse homem falou isso no século XVII. Agora imagine esse povo sentado hoje para nos escutar dizer. Assim está muito complicado. A igreja não aguenta um confronto mais. Agora, é interessante, se o senhor não me cortar aqui, o trem fica meio feio, eu vou tomar de conta. Não, eu deixo o senhor aqui. Aqui o convidado tem liberdade. Enquanto o senhor estiver falando, eu só vou ficar aqui aprendendo. Não é aprender, não. É só nesse assunto, porque assim, ó, o Spener, Jacob Spener, lá do movimento pietista. Aí tem também quem é contra o movimento pietista. Mas vamos... Movimento o quê? Pietista. Pietista. Não tem nada a ver com petista. Não. Para o povo entender, né? Não. É porque tem um povo politizado aí que fala pietista, o povo já associa com petista. Não. Ele chegou a dizer assim, da ecclesiola in ecclesia, uma igreja dentro da igreja. E é interessante que isso corrobora com que Jesus diz que ele veio a priori e arrancou a igreja do mundo. Distração. Tirados para fora. Chamados para fora. E agora ele volta para tirar a igreja da igreja. Então, existe uma igreja dentro da igreja. Esta igreja, dentro da igreja, ela é uma igreja distinta. Ela tem compromisso com a verdade. Mas sabe qual que é o problema, pastor Fábio? É que fica muito mais fácil você atender a voz de 10 desinteressados e desanimados e pôr a perder 3 milhões de pessoas do que ouvir 2 que estão motivados. E lá naquela fala de Josué e Caleb, eu estou parafraseando aqui esse entendimento, a palavra hebraica é forte. Eia! O Caleb velho, coitado, perturbado do juiz. Eia! Tentando calar o povo. Subamos-la, conquistamos-la, o Senhor... Mas quem foi que disse? Uma vez que a comunidade, de modo geral, se apega ao desinteresse de desinteressados, não tem interesse capaz de levantar a autoestima de gente que o diabo já derrubou na mente. Terrível isso aí, né, pastor? Mas dentro dessa prerrogativa que o senhor falou a respeito do evangelho que é pregado, a maior responsabilidade de estarmos vivendo um evangelho como entretenimento são dos líderes, dos ministros, dos pregadores ou do próprio povo que estão fazendo para si mesmo doutores, porque eles querem ouvir fábulas, eles querem massagem no ego, eles querem coçar os ouvidos. Eu não tenho nada elaborado, mas assim, A.W. Tozer diz o seguinte, está cada vez mais difícil atrair as pessoas a um lugar onde a única atração é Deus. Então, isso é um ponto. Aí você tem um pragmatismo. O que o pragmatismo prega? Eu vou fazer o que dá certo, não o que é certo. Às vezes eu faço coisas que dão certo e que são certas. Mas a voga do pragmatismo é você buscar o resultado, independente do processo. E Deus nunca trabalhou assim. Por exemplo, quando Deus anuncia um projeto, ele oculta o processo. Se ele mostra o processo com um projeto, você abandona o projeto por causa do processo. Então Deus anuncia um grande projeto e oculta o processo. Ninguém diz que Davi, que Abraão vindo, que ninguém disse que eles passariam o que passaram. Porque Deus anuncia o projeto é belo, oculta o processo. Se ele mostra o pacote completo, processo e projeto, você abandona o projeto por causa do processo. Então as pessoas não vão
mergulhar numa comunidade cristã fazendo somente o que é certo. Dificilmente os resultados vão vir. Perguntaram para mim semana passada quanto tempo leva para estabelecer uma cultura bíblica numa igreja. Entre 7 e 10 anos. Eu estou falando com conhecimento de causa. Entre 7 a 10 anos. Não estou falando de uma igreja que se planta dentro de fundamentos escriturísticos. Não. Não estou falando dessa igreja, não. Eu estou falando para você fazer uma igreja desaprender o que aprendeu errado para aprender novamente, porque nós estamos vivendo uma época de você desaprender, aprender, desaprender, porque é um novo ciclo. E nós, por exemplo, veja minha cabeça inchada, ô bicho velho desmantelado, eu não queria ir para a internet. A santidade demais. Não queria. Não, Senhor, tem misericórdia. O WhatsApp, demorei a estar lá. E estas coisas, o próprio Paulo diz lá, na carta aos Tessalonicenses, que não tem poder em anacoretismo, ermitões. Eu sou um pastor meio que legalista, da santíssima tradição. Sou dessa Assembleia de Deus. Há tem 30 anos que eu não uso nem camiseta. Tá aqui, ó. Até hoje você não usa? Não uso. Olha aí, mostra aqui, ó. Olha a glória de Deus pegando na Você só usa camisa social? Eu só uso camisa de manga social. Comprida. Você não usa camisa? Não, é porque é pecado pro senhor usar camisa? Não, é porque eu fui criado nessa A consciência pesa? Não pesa. Agora, o que eu vou fazer? Eu não sou idiota ao ponto de pensar que isso aqui vale alguma coisa. Eu não sou burro. É porque tem gente, na verdade, por exemplo, que não usa camiseta, não usa um short, porque a consciência pesa e eles têm um sentimento de culpa. Não, tem gente aí que vai na praia e põe uma bermudinha e usa lá aquela coisinha lá, uma camisa regata, é muito mais santo do que eu. A santidade, ela não é exterior. Ela transmite do interior para o exterior. A santidade é interna. Não é sobre aquilo que você vê, me vê, simplesmente. É sobre aquilo que eu sou. Davi deu o código. A gente lê que não entende, que fica mandando poeira na Bíblia. Ele diz, Senhor, portas adentro de minha casa, manterei coração sincero. Eu sou da tradição. Porque fui criado na tradição, lá no Nordeste. Mas a tradição é boa. A tradição, ela é boa. Não é tão ruim. Ela é necessária. Você quer saber de uma coisa? Eu prefiro ter problemas para lidar com as tensões da tradição do que flexibilizar ao ponto de me tornar um libertino. É porque nós temos os extremos e os extremos são perigosos. O legalismo exatamente. também impediu de muitas pessoas irem ao céu. Né? Mas aí nós também já temos o anarquismo religioso, né? Exatamente. Que nada mais é pecado. Nada mais Tudo é liberado, né? É a graça de graça, mas não é barata. Aí a gente já chama da hipergraça, né? Tem o fanatismo religioso, que existe os xiitas lá fora, e aí existem os crentes chatos aqui no nosso meio. Exatamente. Né? Que tudo é pecado, né? Tomar uma Coca-Cola é pecado, teve uma época, assistir uma televisão é pecado, se envolver com política é pecado, ir à praia é pecado, a política é do diabo, a gente falou tanto que era do diabo que hoje nós temos um presidente aí que eu não sei o que ele fez com o diabo que tá lá. Né? Olha, então, só para aqui, para não sair o corte dos outros... Eu considero que eu tenho alguns aspectos de legalismo, mas eu não sou idiota o suficiente para fazer com que esse legalismo seja, em relação a qualquer outro cristão, um trunfo. Não, ele não é. É sobre mim. É sobre como eu fui criado. E sobre a incapacidade que eu tenho de flexibilizar em pontos que eu ainda não flexibilizei. Mas isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Antão, pai do deserto, foi um dos primeiros, foi ele, Paulo, eremita. Ele disse o seguinte: quem se assenta em solidão no deserto se livra de 3 coisas: de ouvir, de falar e de ver. No entanto, contra uma lutarás perpetuamente, contra si mesmo. Não existe legalismo capaz de suplantar os demônios que existem dentro de nós. Só Deus pode fazê-lo. Meu Deus, isso é muito forte, pastor. Só Deus pode fazê-lo. Mas, em suma, o que Deus está procurando em nós e o que nós deveríamos procurar em Deus, dentro de uma religião, tem pessoas que dizem que odeiam religião e tal, mas eu acho que a religião em si, ela é boa para a sociedade. Principalmente a religião que prega o bem, prega o amor e prega o Cristo, que é a ideia de salvação, do caminho que nos leva aos céus. Eu acredito que o que nós precisamos procurar dentro dessa religião é o equilíbrio. Equilíbrio. Você não pode ser um anarquista, mas ao mesmo tempo você não pode ser um legalista. Um legalista, exatamente. Tem que ter essa linha tênue aí. E você tem que ter maturidade. Né?
Maturidade. Eu mesmo tive a oportunidade de ver pessoas que têm um aspecto de vida bem mais aberto do que o meu e que eu reconheço que são homens de Deus muito maiores do que eu. Eu, na verdade, eu tenho uma capacidade muito boa de ser franco comigo mesmo, de olhar para as Escrituras e me ver a partir delas, ao ponto delas me... Eu li muito autores mais... Por exemplo, a frase de Robert Murray McCheyne: Senhor, até as minhas lágrimas de arrependimento têm manchas de pecado. Spurgeon tem uma semelhante também, né? A lama venenosa da serpente na mais bela flor do meu jardim. Há pecado até na minha espiritualidade. Nós precisamos ser capazes de reconhecer que mesmo os momentos de mais profunda santidade, aos nossos olhos, são carregados de manchas de pecaminosidade. Meu Deus do céu. Todo mundo tem que entender isso. Isso faz parte, isso é processual para você assim, estar um pouquinho próximo do entendimento bíblico e do Senhor Jesus. É por isso que salvação é por graça e não por mérito humano, né? A única suficiência dos meus méritos é saber que eles não são suficientes. Eu não sei se essa frase é de Priscila Darling, mas é alguma coisa aí nesse Que sensacional. Eu quero falar um pouco aqui sobre a sua biografia, pastor, mas o assunto é tão gostoso que a gente vai caminhando e dá vontade de ficar falando apenas sobre o reino, sobre o evangelho. Mas é interessante a gente conhecer, saber o conteúdo que a pessoa tem, que a pessoa carrega, mas também conhecer a história da pessoa. É verdade. Mas antes de ir para a história da pessoa, deixa eu falar mais um pouquinho. O senhor se identificou como um pastor meio que legalista. Eu fui criado na tradição, né? Eu fui criado nas Assembleias de Deus no Nordeste. E o senhor sabe que a Assembleia de Deus no Nordeste, ela tem parâmetros comportamentais um tanto quanto mais conservadores. Mas eu não carrego isso. Eu hoje conduzo uma igreja com a permissão de Deus, a quiescência do ministério, que está sob a minha vida, e é uma igreja bem flexível, bem aberta. Nós temos irmãos mais ortodoxos, irmãos menos ortodoxos, e aí eu estou usando termos aqui, acho que todo mundo entende. Mas tranquilo, eu vou administrando tranquilo. Mas é o equilíbrio. Não, eu nunca vou colocar sobre ninguém qualquer tipo de fardo que eu administro. Porque isso é pó, isso é esterco. Eu tô igual Tomás de Aquino, né? Quer dizer, não. Ele disse, depois que perguntaram para ele por que ele abandonou os escritos, ele fez a Summa Theologicae, uma das maiores obras, inclusive, da outra igreja. E assim, até o próprio Lutero disse assim que Tomás de Aquino é um vívido exemplo de como um homem nobre e bom pode estar equivocado. Ele é doutor da Igreja Católica, mas ele teve uma experiência de contemplação, porque naquela época a gente tinha esse pessoal de contemplações, e é uma disciplina espiritual a contemplação. Nós não usamos aqui, não. E ele parou de escrever e o pessoal insistiu com ele. E ele, não. Depois da experiência que eu tive, descobri que tudo que eu escrevi é esterco, é palha. Então a pessoa, quando ela vai assim, tentando se encontrar com Deus, eu estou tentando isso há muito tempo. A gente vai caminhando porque a gente não pode descobrir a Deus se não descobrir a si mesmo. Está tudo na Bíblia. O povo lê e não entende. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, Santo, 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 Senhor dos Exércitos, todo terra por sua glória. Então as bases do limiar se moviam, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim. Não existe encontro com Deus se você não se encontrar nesse processo consigo mesmo. Porque estou perecendo, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, nós não temos como encontrar com Deus se não nos encontrar nesse processo. Porque quando a lâmpada de Deus brilha, as pecaminosidades saem para fora. Perfeito. Prosseguimos em conhecer ao Senhor. Né? Tudo é isso. É o que ele fez com aquela bichinha lá no tanque de Sicar. Ele deu água para ela, ela bebeu sem saber. Porque quando ele... Engraçado, que hipocrisia que é o ser humano. E eu me vejo naquela mulher. Porque quando ele disse que tinha o problema para ela... E olha, se Jesus fosse um marqueteiro,
Ele vendeu o arquivo dele ali. Porque se tu soubesse quem é que te pede água, tu é que me pediria. Dessa que tu me dá, eu bebo, tenho sede. Da que eu te dou, tu nunca mais tem sede. Como o problema... Olha, ele foi no problema dela. Como o problema dela era ter que buscar água com os demais, por isso ela buscava fora do horário, para não ter que encontrar com pessoas que ela não queriam. Então, já que você pode resolver o problema, mas como é que você vai pegar essa água? Você não tem vasilha e o poço é fundo. A tradição diz que Jacó teria levado 20 anos para cavar aquele poço. É tradição, a gente não sabe se é verdade. Aí ele disse, vai lá e chama seu marido. Ela começa a beber a água, porque quando a água entra, as coisas que são sujas vão saindo para fora. E é engraçado que ela não tinha coragem de peitar a cidade no poço para pegar água. Mas quando a água eterna entrou no coração dela, ela tem coragem de voltar lá na cidade para trazer o povo beber de uma outra água. Não a que estava no poço, mas a que estava sentado nas margens. Água da vida. Esse texto é interessante e já rolou polêmicas diversas sobre esse texto, né? Principalmente quando Jesus disse que faria fluir ou jorrar uma fonte de águas vivas. Teve gente que falou que foi sêmen. Jesus estava fazendo uma proposta indecente. Você sabe que eu até entendo aquela ideia ali. O senhor entende aquela proposta indecente? Eu entendo o que ele quis dizer. Entende? Eu entendo. Então me ajuda a entender. Não, também. eu não estou sancionando, não tô nada, mas eu entendo aonde eu consigo, assim, com uma habilidade assim, meio até débil, não sei, ou ignorante, eu consigo entender aquela ideia ali, de que ele quis dizer. O que ele quis dizer. Ele quis dizer, na qualidade dela, como uma... Mulher da vida, que já não sei nem se está podendo falar mais isso. Pode. Aquela lá, a prostituta, foi Gregório o Grande que deu o nome dela. Não está na Bíblia. Aquela... Madalena? Maria Madalena? Ali foi Gregório que colocou a interpretação textual. Como prostituta, mas... E também não fez por maldade, não. A mulher pecadora ali, ele que colocou. Mas a partir dele, notou aí, entre os anos 590 a 604, do quinto para o sexto século da era cristã. Foi... Mas na Bíblia mesmo não está descrito que ela era... No campo polissêmico você não tem toda essa ideia, não. É igual a Raabe, a gente não sabe se ela é prostituta. Mas se a gente colocar essa Maria Madalena aqui... Pode falar prostituta? Pode sim. Aqui nesse podcast você pode falar. Aqui fala tanta coisa, né, Léo? Mas... Advogado se vira depois. Maria Madalena, se ela não for uma prostituta, não dá razão para aquele filme que falou a respeito da humanidade de Jesus, que coloca Jesus como alguém que casou com ela. Mas é filme. O que acontece, gente? O que acontece? O povo fica aí, encontraram o livro hoje, que foi escrito conversa para boi dormir, boi não dorme com conversa. Boi dorme com bucho cheio. O gnosticismo produziu vasta literatura entre os primeiros, segundo, até o quarto, quinto século da era cristã, na expectativa de inserir na boca dos apóstolos aquilo que eles queriam inserir na igreja. Aí eles fizeram textos que são chamados pseudepígrafos, pseudepigráficos. Eles colocaram textos gnósticos na boca de Bartolomeu, Evangelho de São Pedro. Aí, a partir destes ideais gnósticos é que se produz grande parte da dramaturgia e que se produz aí. Não tem absolutamente nada a ver e nem sanciona, não, aquele fato ali, não. Mas me explica por que o senhor entende a colocação do Na qualidade de mulher como ela era, ela poderia premeditar que a ideia do Cristo, ela não sabia quem ele era. Era que ele estivesse procurando ela para poder... Até porque não era a hora nem dele buscar água. E não era ele que buscava água dentro da tradição. Ele era mestre, né? Ele não buscava água. Então, o que esse homem diferente de mim, como se não bastasse ser diferente de é judeu, está aqui. Então, eu acredito que na mente lá do pastor Batista... Ele viu a mente dela, de alguém que... O problema é que ele enfatizou demais. Ele enfatizou, ele deu um nome demais, e aí caminhou numa linha muito perigosa, que eu nunca caminharia. Mas eu não estou vaticinando, nem não estou
consubstanciando, ligando o que ele disse, como se não. Mas eu imagino que ele entendeu que na qualidade de uma mulher como ela era, de reputação duvidável, ela poderia pressupor por ele ser, primeiro, judeu. Segundo, buscando água que não era a ideia. Porque quem é que estava buscando água lá quando o Eleazar chegou? Que a gente nem sabe se é Eleazar, mas lá para Rebeca, quem é que estava buscando? Não eram as meninas? Sim, as servas. Era, geralmente buscava água mais as mulheres também. E aí que Jesus está lá, fora do horário. Então ela poderia pressupor que ele queria era outra coisa. Ah, eu entendi aqui. A ideia do pastor Batista lá, então, seria essa. Era, no pensamento dela. O pensamento dela, ué. O pensamento dela. O que esse homem quer comigo? Ela já era mulher de reputação ilibada, buscando água fora do tempo. E ele não ia buscar pegar água. E você vê que o texto lá, no contexto imediato, disse que era necessário passar por Samaria. Ele precisava evangelizar lá. E ele precisava de um canal para que esse evangelho chegasse lá. Por ele ser Deus, a natureza teantrópica, Deus de Deus, luz de luz, união hipostática, ele sabia que ela estaria ali. Ele dispensou os discípulos porque eles não tinham estômago para ver aquele encontro. E ele ficou lá. Algumas pessoas da tradição conservam uma pequena possibilidade de João ter ficado mais nos bastidores, mas isso não pode ser provado, porque foi só João que escreveu. O próprio Cristo também poderia ter relatado para João isso a posteriori. Na cabeça dela, esse homem quer outra coisa comigo, não é água, não. A ideia, então, foi a ideia dele dela. Deve ter sido Mas essa. Mas aí ela reconhece, né? Dá para ver que o senhor é um profeta, né? Porque ele falou só aquilo. Aí ele falou para ela, tu já tiveste 5 que tu tem, não és teu. Aqui quebrou ela. É. Aí ela, não, então me dá me dá dessa água, porque primeiro ela mostra um sinal. E é engraçado que ela não tem qualquer motivo e nem razão para conversar com ele. Mas quando ele propõe resolver um dilema dela, aí ela abre, engraçado, né? Como eu me vejo nessa mulher? Um adorador que procura um Deus pelas mãos, aquilo que ele pode me fornecer. Porque ela só quebra o protocolo dela, religioso e étnico, quando ela consegue ver que ele tem a solução para uma crise dela. Só que a crise que ela pensa ser é aquela crise externa, a água. Mas Jesus não, é a crise interna. Eu vou perdoar os teus pecados. Perfeito, perfeito. Mas algumas pessoas apontam ela como prostituta. Dá para fazer essa afirmação? Aí é uma complicação, né? É uma complicação muito grande. Ela, em vias de regra, ela sempre foi trabalhada como uma meretriz mesmo. Uma mulher de 5 casamentos, né? Fica difícil. É complicado. Mas dá para afirmar assim? Não. Porque a Bíblia diz que ela era prostituta. Jesus só fala que o casamento... Que não, ela não. Essa não é essa. A de Gregório não é essa, não. A Gregório é a outra. É a outra. Mas essa aqui... Não, pelo essa fato dela ter passado vários... por 5 casamentos e o que agora que ela tava não era dela. Não era dela. Isso que mostra que o cara que ela tava já era casado. Ela mostra uma relação adulterina. O que tu tens não é teu. Tu já tiveste 5, o que tu tens não é teu. É uma relação adulterina. Porque se não era dela, era de outra. No caso de alguém que já passou por 5 relacionamentos e não deu certo. Ela agora pode não ter o nome, o epiteto, o adjetivo. Eu prostituo por dinheiro. Não, mas o comportamento é de quem? Falando-se de um pastor que o senhor disse que é meio que legalista, eu acho muito importante nessa geração nós termos pastores de tradição legalista. Pelo seguinte, o barraco está se arrebentando todo, pastor. Tá. Tem pastores aí que eu considero mestre que está incentivando os membros da igreja a fazer tatuagem. Então, se não tiver um pastor com tradição legalista, onde nós vamos parar? Onde nós vamos chegar? Não estou dando ideia aqui que fazer tatuagem é pecado, mas um pastor influenciar os membros a fazer tatuagem, eu já acho totalmente um equívoco, né? Essa ideia aí, inclusive assim, sempre me procuram alguma coisa ou outra na caixa sobre as polêmicas da semana. E é engraçado que a polêmica, ela gera o engajamento. Podia tanto conteúdo gerar engajamento, a essência, mas não gera muito engajamento. É muito difícil quando você abre demais a porteira.
Porque você vai estabelecer princípios, uma liberdade que a igreja não pode administrar. Que já vai para a libertinagem. Quem é que tinha dificuldades com isso à luz do Novo Testamento? A igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha profundas dificuldades. Por exemplo, esse querido pastor não poderia, sob qualquer possibilidade, estabelecer tal pensamento em Corinto. Por quê? Porque Corinto não era uma igreja que administrava muito a liberdade. Elas era uma igreja que fazia da liberdade ocasião para a carne. Então, assim, é muito complicado hoje você escancarar. Você abrir a porta, pode fazer... Sabe de quem que era esse ensino? Nas cartas que João escreveu? Porque, veja bem, você tem um silêncio escriturístico no primeiro século da era cristã. O livro de Atos dos Apóstolos compreende uma história de 28 a 32 anos cronológicos. Até o capítulo 9 você tem uma ideia mais petrina e ortodoxa. A partir do capítulo 12 e 13, você tem as expedições de Paulo. Mas no ano 62, as epístolas deixam de ser produzidas. Quando Paulo escreveu uma das suas últimas epístolas, o principal rival da igreja era o gnosticismo, lá na região de Hierápolis, Laodiceia e Colossos. A epístola aos Colossenses, ela é uma epístola cristológica. Mas quando João vai escrever, 30 anos depois que o último escrito tinha deixado de ser escrito, é claro que as epístolas estavam percorrendo toda a região do Grande Mediterrâneo. E estavam percorrendo mesmo. Hoje tem descobertas aí arqueológicas que provam o Evangelho de Mateus com 400 fragmentos de cópias diferentes. Assim, de cópias. Estava se produzindo muito manuscrito, mas os escritos tinham silenciado. Até que João começa a escrever no finalzinho, depois que Nerva liberou ele. Entre os anos 88 e 89 do primeiro século da era cristã. Lá tinha uma mulher que tinha essa pregação. A igreja é Jezabel. Uma pregação que flexibilizava demais. Aí eu quero botar prego na cara. Bota prego, bota não sei o quê, bota o que você quiser. Eu quero fazer... Qual é o problema da tatuagem? Não tem problema? Não existe problema. Procura um texto. Eu vou ter que ir lá para o Antigo Testamento, vou ter que pegar as tradições, eu vou ter que ser honesto com o texto. Mas a pergunta melhor não seria por quê? O que está acontecendo? Porque às vezes a gente quer suprimir uma deficiência que ela é interna com leituras estereótipas. E tem uma frase que é muito importante. Evangelho não vende rótulo. Evangelho vende conteúdo. Quem se preocupa muito com o rótulo é porque perdeu a essência ou não tem certeza dela. Isso é forte. Forte. Isso é forte. Assim, porque o problema é a pessoa ser criada numa cultura, nasceu de novo em uma cultura, foi chamado por Deus uma vocação. Paulo até disse, eu sei que isso não tem nada a ver, a fala dele, permaneça na vocação pelo qual foste chamado. Mas a pessoa aprendeu aquilo. Não vou fazer, não é necessário eu fazer. Não é pecado, mas tudo me é lícito, nem tudo me convém. É lícito, mas não me convém fazer. Eu não vou pegar Levítico para dizer que é pecado, porque ele fala sobre rituais, como se fosse forma de culto, né? Você perfurar o seu corpo fazendo uma imagem de alguém que morreu e tal. Ídolos. A gente não vai ter um respaldo bíblico para afirmar que é pecado, mas a pergunta que fica, é necessário para um novo nascido, para alguém que nasceu de novo, para alguém que segue a Cristo? E o grande problema não é nenhuma pessoa que veio para Jesus agora, faz parte de uma igreja que libera tudo, mas é alguém que cresceu em uma igreja que pregava, não te convém. Sirva Jesus, você não precisa disso. Aí se torna pastor, vai lá e faz uma tatuagem e influencia outros a fazerem também. Exatamente. E você vai abrir, você vai entregar a pessoa para ela mesma. E outra coisa, pastor Fábio, muito complicado. Lá em Romanos o Senhor diz que quando ele descarta a possibilidade de educar uma pessoa, de que ela não quer, ele entrega a pessoa a si mesma. Ele entrega a pessoa... Deus abandona, né? Deus os abandonou as paixões e planos. Entrega a própria pessoa e aí a tragédia está feita. Porque se eu for alimentar o monstro que existe em mim, não há precedente e nem satisfação. Tudo será novo, tudo será dopamínico. Perfeito. Agostinho de Hipona tem uma frase relacionada a tudo isso, ao liberalismo, à libertinagem que nós estamos vivendo. Que se nós pegássemos essa frase de Agostinho de Hipona e seguisse à risca
muitas coisas que nós fazemos em nome da liberdade cristã, nós deixaríamos de fazer. Ame a Deus e faça o que você quiser. Aí sim. Porque num sentido seguinte, de que é aquilo que eu falei no início. Você precisa descobrir o caminho do amor a Deus. E nós não amamos a Deus. O amor que nós temos é muito superficial. Como que eu sei que o meu amor a Deus é superficial? Eu nem sei se eu amo, para ser sincero. E eu tenho coragem de dizer isso no púlpito da minha igreja. Eu tenho coragem de abrir o coração com cara descoberta, transmitindo e refletindo como espelho a glória de Deus, na sinceridade. Olha o culto que Deus gosta, aquele cujo homem bate no peito e fala: Senhor, eu sou pecador. E o próprio pecado denunciado pela boca de quem peca já prova que ele tem dificuldades de nutrir esse relacionamento. Não é que Deus busque a perfeição. Deus quer apenas que imperfeitos reconheçam a imperfeição que possuem. E hoje, não. Ninguém reconhece imperfeição. Nos avivamentos de Jonathan Edwards, pastor, eu sou pastor, meu cabelo aqui caindo. 30 anos. Eu sou pastor há 30 anos, quase. Eu nunca recebi ninguém no gabinete me confessando inveja. Orgulho. Tem muito. Pastor Charles Spurgeon diz que o orgulho é semelhante a uma cebola. Sempre que se tira uma camada, tem outra por debaixo. Eu sou orgulhoso. Eu sou invejoso. Eu não estou vendo. Não vejo? Não vejo. Eu não sou capaz de enxergar isso em mim. Mas eu sei que eu posso ser fustigado ao ponto de que estas pecaminosidades apareçam. As pessoas não fazem essa leitura. Eu postei, inclusive, um vídeo desse na internet, e muitas pessoas disseram: eu não congregaria com um homem desse. O que elas querem? Um mentiroso? Um superstar? Um homem de ferro? Aí vai para o cinema assistir Super-Homem. Nós precisamos lidar com as nossas próprias tensões. O maior demônio que nós enfrentamos é o primeiro nome do nosso CPF. O meu é Presley Camargo. Ora, as próprias armas que o diabo usa para me derrubar são as armas que eu administro, ou que ele me força a administrar, mas que por bondade e graça de Deus eu elimino todas. Mas se eu acender em mim um fogo, eu nunca vou poder apagar. Nós estamos brincando muito com a nossa natureza pecaminosa. E é um tipo de fogo que quando você acende, você não consegue apagar. Qual? A carnalidade. Amar a Deus, é o que Agostinho de Hipona diz. Amar a Deus, tem outra a frase dele também, dai-me graças para fazer o que tu queres e pede-me o que quiseres, que eu farei. Caminha nesse sentido. Então, quanto mais você ama a Deus, mais você vai... Por exemplo, por que eu não vou pecar? Eu não vou pecar porque eu não vou pro inferno. Não, eu não vou pecar porque o meu pecado entristece a Deus. Uma frase: a gravidade do pecado cometido não é no pecado praticado, mas contra quem ele foi infringido. Pesado. O pecado do Presley é contra o Senhor Deus. Eu o entristeço. E eu amo, vamos colocar aqui, ao ponto de não deixar que minhas atitudes entristeçam esse relacionamento. É igual a questão da oração. Teresa d'Ávila, eu sempre cito alguma coisa dela, reformista espanhola do século XVI, ela disse: descobri por que as pessoas não oram. Orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo. Como, pois, conversariam com quem não conhece? Aí me quebra. Esse é o problema. Aí me quebra. O senhor estava em um pensamento ali sobre Jonathan Edwards, aí o senhor foi para... O povo confessava orgulho nos avivamentos dele. Inveja. Nunca tive uma confissão de inveja. Invidere. Não ver. Mas não era a mensagem que ele pregava, que levava o povo a confessar orgulho, inveja? Sim, mas acontece o seguinte... Hoje o que é pregado nos púlpitos é contra adultério. Os outros pecados parece que Deus releva. Os pecados domésticos. A Igreja Católica, não sei se pode falar isso. Pode. A Igreja Católica, ela separou pecados capitais de pecados veniais. Eu já tenho um problema. Me dá uma aula. Eu nunca parei para estudar sobre os pecados capitais da Igreja Católica. Pecado capital. Pecado capital no primeiro, segundo século da era cristã. Você tinha adultério, esse é tradicional, fornicação e idolatria.
Mas na perseguição de Décio, em 252, houve uma controvérsia com Cipriano de Cartago e Novaciano de Roma. Se os desviados poderiam voltar para a igreja. Cipriano de Cartago, um pouco mais aberto, Novaciano de Roma não deixava desviados voltar para a igreja. Desviado não voltava para a igreja em perseguição, não. Estava perdido. Não, eles não voltavam, não. Esse tipo de evangelho que nós estamos vendo nas igrejas hoje, esse povo de hoje aí, se eles forem ler a história da igreja, eles se viram de cabeça para baixo. Não voltava para a igreja, não. Novaciano sentava ali a mão no peito, os diáconos não deixavam entrar. E outra coisa, ceia do Senhor, hoje que está ridicularizando a ceia do Senhor, não quer nem participar. Quantos catecúmenos foram mortos e que são maiores do que o Senhor, nunca tocaram no corpo e no sangue do Senhor na ceia? Catecúmenos. Um catecumenato, João Crisóstomo, todo mundo prega. O João Crisóstomo, ele era discípulo de Libânios, o maior retórico do seu tempo, que era professor também de Juliano o Apóstata, no 4º século da era cristã. Inclusive, Libânios disse, os cristãos o roubaram de nós. João Crisóstomo, boca de ouro, dramaturgo, pregador pentecostal, no sentido, né? Catecumenato dele, 3 anos, sentado para aprender. Catecúmenos eram pessoas que não eram batizadas em águas. Então, a pessoa que se desviava recebia um libellus, que é o certificado de idolatria, o certificado de culto, libellus, um documento. Eu, por exemplo, o Império Romano está na minha porta, eu fui consternado a negar a Cristo, eu neguei. Ou então subornei o soldado para poder eu sair ileso. Aí eu recebo um certificado de sacrifício, chamava libellus, esse documento. Aí a perseguição acabava. Aí eu vinha voltando para a igreja, animadinho. Entrava não. Essa situação aconteceu de novo nas perseguições de Diocleciano, 303. Começou antes de virar o século. Dessa vez a controvérsia entre Donátio e Agostinho de Hipona. Inclusive, Agostinho de Hipona trouxe uma frase para equilibrar. A igreja é uma grande arca de Noé. E dentro dela tem animais puros e animais impuros. E a glória da arca é a glória de Deus. Aí ele parafraseou. Manifesta por meio de Cristo e sua palavra. É isso que santifica os impuros. Então, deixa os impuros aí. Ele diz, mas Donátio, a igreja partiu. Não quis saber, não. Então, aí entrou o 4º pecado capital na lista, que era o pecado de apostasia. Aí depois tem um filme, fizeram uma dramaturgia, os 7 pecados capitais, que são aqueles pecados mais cabulosos, né, na história do cristianismo. Mas os pecados danosos que são tão profundos porque eles passam por nós sem que nós o identifiquemos. A fofoca de Isaías. Quando é que Isaías reconheceu que era fofoqueiro? Quando teve um profundo encontro com Deus. Ai de mim. Eu estou morrendo, sou um homem de lábios impuros. Sem um profundo encontro com Deus. Pastor Fábio, eu brinco lá, eu até lambo a minha mão. Eu lá no púlpito da igreja. Minha mão tá suja? Não tá, tá limpinha. Ó, que maravilha. Mas se eu pôr isso aqui no microscópio, eu vou ver sujeira? Vai ver muita bactéria. Quando Deus se manifesta, meu irmão, você chora, porque ele vai despertar em você o que está faltando na igreja hoje. Consciência de pecado. Então o santo não é aquele que vive arrotando santidade, é aquele que vive expressando as suas falhas e fragilidades. É a frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Quem mais confessa pecado não é quem mais peca. É quem mais próximo de Deus está. Robert Murray McCain, quando orava, todo mundo pensava que estava em pecado. John Fletcher, quando orava, todo mundo pensava, ele está em pecado. Inclusive, na doutrina da santificação perfeita, que é uma doutrina um tanto quanto estranha, de John Wesley, ele acreditava que somente um homem na Terra tinha atingido esse nível. Nem era ele, não. Era John Fletcher. Orava em torno de 8 horas por dia. Impregnou as paredes do quarto com o hálito de sua oração. Para John Wesley, John Fletcher era o cristão que tinha atingido a perfeita estatura em Cristo. John Wesley tinha essa doutrina
que é um tanto quanto estranha, nem todo mundo compreende. E aí é um debate, que vamos sair disso. Mas entra também dentro da ideia dos puritanos ali, né? Os puritanos foi a reforma. Os puritanos foram um grupo dentro da reforma anglicana de 1534, de Henrique VIII, na ruptura institucional da igreja, lá na Inglaterra. Aí criou-se uma igreja nova chamada anglicana. Os puritanos foi um movimento dentro dos anglicanos, que de fato quiseram fazer uma reforma de verdade. Não era só estética e litúrgica, era da pregação da palavra de Deus. Com os puritanos, a pregação voltou com muita ênfase e poder. Com muita ênfase e poder. Já tinha voltado com Valdo, no século XII para o século XIII. Voltado com Hus, voltado com Wycliffe. E tinha tantos outros movimentos de pregação. Os beneditinos, por exemplo, eram grandes pregadores da palavra de Deus. Infelizmente, se tornaram os inquisidores, porque eles eram peritos em identificar heresias. Mas a igreja, de modo geral, ao longo dos seus 16 séculos até a Reforma Protestante, sempre conservou luzes. Aí é tudo para trás, aí é o diabo. Não é, nunca foi. Gregório, por exemplo, o Grande, o que enviou o Agostinho da Cantuária lá para Cantuária, ele foi um dos, assim, vamos pôr o nome Papa, né? Vamos pôr o nome Papa, mas é um bom Papa. Lutero considerou. Papa do bem. Um bom Papa. Você tem, por exemplo, um livro de Bernard de Claraval, ele escreveu para um de seus monges sobre como deve ser um papa. Um dos seus monges ia assumir o papado. Eles não duravam nem meses, os papas, naquela época, na história da igreja. Muito pouco tempo. Principalmente naquele período do cativeiro babilônico da igreja, no período da pornocracia, no período daqueles conflitos ali com o Sacrum Imperium Romanum. A igreja sempre teve luzes. Sempre teve luzes. Deus nunca deixou a coisa apagar. Nunca. Mas a pregação da palavra volta mesmo com os puritanos. Volta com os puritanos com força total. E bem antes de Lutero. Não, os puritanos depois. É depois de Lutero? Depois de Lutero. É que o senhor disse que os puritanos... O senhor disse assim que os puritanos, sim, eles quiseram fazer uma reforma verdadeira e genuína. Se o senhor falou que os puritanos, sim, queriam a reforma de Lutero... Não. A reforma queria fazer da igreja anglicana, de fato, uma ruptura, porque aquilo era política. Aquela ruptura de Henrique VIII era política. Político-governamental, era por disputa por proeminência. Tem a questão conjugal e de casamento. Não vamos entrar muito na ideia. A Igreja Católica não queria liberar ele. É um assunto que nós vamos pegar aqui, nós vamos ficar só nele. Aí, já que rompeu, agora vamos romper de verdade. Inclusive, eles limparam porque a igreja luterana, por exemplo, tolerou imagens. Tolerou lá e tolera até hoje. Entra numa igreja luterana para você ver. O senhor vai ver que tem imagens, uma outra imagem. Sim. Porque você sabe que a imagem entrou na igreja por didática, né? Não, foi. O trem entrou assim, sabe? Igual o Bernie em Vaca Preta. Didática. Nenhum tipo de... Era mais para ensinar. Eurocopas. Foi descoberto agora, lá na cidade da Síria, Antioquia da Síria, uma construção do ano 250 ou 56. Não sei se vale a pena ficar falando aqui essas coisas. Vale sim. Descobrir lá uma igreja, que tem até batistério e tudo. Era toda pintada. Jesus, as ovelhas. Sempre teve. Tinha um rei chamado Clovis, ele era rei dos francos, casado com Clotilde. E ele foi peitar uma batalha, igual Constantino, quando lutou com Maxêncios na Ponte Milvia. E ele falou assim, eu invoco o Deus de Clotilde, se ele me der a vitória, eu vou converter. E o bicho velho ganhou a batalha contra um exército muito maior do que o dele. Ele batizou 3.000 soldados de uma vez só, porque o rei era o maior evangelista de todos nessa época. Ele convertia, converte todo mundo. Por isso que o nominalismo entrou na igreja. Aí tá lá o Presley, o Fábio, o José, o Bartolomeu, não sabe nem o que é evangelho. Não sabe ler. Porque quem eram os povos bárbaros? Todo povo que não falava latim nessa época. Os bárbaros, aquele filme Gladiador, os bárbaros? Quem não falava latim. Eram os bárbaros. Aí, entre esse povo na igreja, não entende o que o padre, porque nem o padre sabia o que estava falando. Eles não sabiam o que estava falando. O conhecimento estava cativo.
Começou. Clóvis não, porque aqui é sexto século da era cristã. Mas depois o conhecimento ficou cativo. Os clérigos não sabiam nem o ofício que celebravam. Eles decoravam. O conhecimento ficou cativo. Só reproduzia aquilo que lhe passava. Aquilo que reproduzia, ipsis litis, uma decoreba. Aí, como é que vamos fazer para ensinar? Aí começou a se fazer as imagens. Não, esse foi Paulo. Uma didática, igual você vai no museu. Só que, de repente, o que esse povo de cultura pagã começou a fazer? Eles entravam nas igrejas oficiais e percebiam que o povo estava como? De joelho, diante das imagens. Pronto. Aí veio a adoração às imagens. Até naquele assunto da tatuagem. Você abre uma situação que tem uma outra perspectiva, até nobre, digamos assim. Evangelho do Reino, né? E tal. Aí, de repente, o povo tá... Aí, sabe o que eles começaram a fazer? Tonificar a ceia do Senhor. Começava a rapar as imagens para botar no cálice. Aí virou o que virou. Porque a doutrina da transubstanciação mesmo é de 1215, né? Da questão de virar o sangue. O vinho, seu sangue. Tem muitos pastores da Assembleia de Deus hoje, aí, grandes homens de Deus, que eu vou desaparecer diante deles lá na glória, tá mandando aí enterrar isso, enterra aquilo. Transubstanciação. Tem a questão da pedra fundamental, né? Que enterra a Bíblia para depois fazer o templo, né? Pois é, mas a pedra fundamental, que no aspecto de esse assunto que nós estamos falando aqui, o povo quer saber isso não, pastor. Tá tudo interessante aqui, o pessoal tá assistindo aí. Quem não quer falar do assunto não, o povo quer saber dessas coisas não. Quer, aqui tem. Não, aqui o povo quer saber de tudo que a gente fala. Essa pedra fundamental aí, pastor. Pois é, eu já lancei um bocado também. Você já jogou? Eu já construí uma. E serve pra quê? Pra consagrar o templo? É isso. Na perseguição do anticristo, as igrejas serem derrubadas, daí baixar a Bíblia? Não, mas aí não adianta nada também não. Isso aí eu acho que muito assim, eu acho que é o símbolo. Nesse sentido da pedra fundamental, a harpa, né? Já deu briga em ministério, uma harpa já deu briga em ministério e cumprida lá no Nordeste. Porque a igreja não apoia, porque enterrou uma harpa cristã, ou enterrou uma Bíblia. Antigamente era a Bíblia e a harpa. Eu já vi também dando oferta. Lá, coloca a Bíblia, e os irmãos vão lá e oferta na pedra fundamental, né? Mas a oferta do lançamento da pedra fundamental nas Assembleias de Deus é clássica, né? Sempre tem o ofertório mesmo. Aí dá a oferta lá onde está... Mas não enterra a oferta, não. A oferta sai do buraco, pode ter certeza. Não vai adiantar nada, ela fica enterrada. Ela sai dali, né? Até porque tem que construir depois, né? Ela enterrada... Eu tava falando de quê mesmo? De que nós saímos do assunto? A gente tava... A gente começou a falar de Agostinho de Hipona, né? Agostinho de Hipona tem muitas fases. Tem muitas fases. Os reformados, às vezes, eles não sabem se eu sou reformado, né? Eles não sabem se eu sou reformado ou se eu sou arminiano. Mas o senhor é reformado? A minha capacidade ainda é muito ignóbil para tentar administrar o entendimento que eles entendem, principalmente sobre a dupla predestinação. É muito complicado para mim tentar assimilar isso. Eu tenho dificuldades profundas. Nós vamos entrar nisso aí, mas... Não, esse assunto dá problema demais. Não vamos entrar nisso aí, mas antes de mais nada, o senhor que é um estudante da igreja, eclesiologia, o senhor dá aula também de eclesiologia, né? De graça. De graça, né? No YouTube. O seu canal pra no YouTube ninguém ver, porque ninguém assiste. Seu canal no YouTube é PR... Presley Camargo. Presley Camargo. O pessoal pode procurar depois, não agora, tá? Tá lá, a câmera tá ali. Tá. Vocês que não querem ouvir, o povo que tá aqui quer, né? Quem não quer, depois... Você vai lá pro YouTube, gente, assista a história da igreja. O reverendo Hernandes disse que ou a história ela é coveira ou ela é pedagoga. O dito de Hegel, né? Que o que nós aprendemos da história é que nós não aprendemos com a história. Perfeito. A gente precisa aprender com a história do nosso povo. Mas olhando para a igreja hoje, pastor, a igreja atual, a igreja contemporânea, e fazendo um paralelo com a igreja histórica, nós estamos mais próximo ou mais distante da igreja primitiva? Eu acredito que existam luzes. Mas nós estamos... Veja bem, nós não temos nós não podemos nos comparar com aquele povo, pastor Fábio.
Até o ano 313, em 312 houve um conflito porque o Diocleciano, o demônio velho, ele inaugurou uma tetrarquia. Ele fracionou administrativamente o Império Romano. Veja bem, naquela época já tinha 480 mil quilômetros de pavimentação. O Império Romano tinha dominado tudo. 80 mil desses 480 mil eram asfálticos. Hoje você tem uma via chamada Ápia, que liga Capua a Roma, que está asfáltica hoje, como estava um século antes de Cristo. Então a tecnologia era muito grande. E Roma vogava pela Pax, a Pax Romana. Inclusive, isso favorecia também a pregação do Evangelho. Tanto é que os primeiros perseguidores dos cristãos foram judeus. A posteriori é que foi o Império Romano, a partir de Nero, porque ele queria reconstruir a cidade de Roma, é o que os historiadores entendem, e ele toca fogo em 10 dos 14 bairros, e os que sobram cristãos e judeus, então ele culpa e começa por aí. O que acontece? Até 312, 313, quando Constantino luta contra Maxêncios na Ponte Milvia, e ele tem a visão do Lábaro, e ninguém sabe se foi de dia ou se foi de noite, que tem 2 linhas ou 3 desse assunto, e que ele vence, ele proclama o Édito de Milão. Os cristãos agora podem ser cristãos sem serem perseguidos. Não foi ele que cristianizou o império, não. Foi Teodósio I, em 380, com o Édito de Tessalônica. O Constantino só leva a culpa, mas não foi ele. Foi Teodósio I que influenciou Jerônimo, no sentido de que a Bíblia pudesse vir para o latim sem passar pela Septuaginta. E o Jerônimo levou 22 anos para fazer isso. A ideia era evangelística, evangelizar mesmo o povo, colocar a Bíblia na língua do povo. Com o passar do tempo, para aprisionar líderes que ocultam o conhecimento dos seus membros, querem cativar pela burrice. O líder não pode, sobre qualquer precedente. Eu mesmo, por bondade de Deus, não sei nem se é bom falar isso aqui, tenho recebido na nossa comunidade de fé, lá em Uberlândia, diversos irmãos de uma igreja que está tendo dificuldade para administrar as pessoas que querem conhecer a Bíblia. Já tem líderes espirituais aí mandando o povo não estudar a Bíblia. Mandando o povo não estudar a Bíblia. Aí eu estou com digressão, já saí do assunto. Então, aquele povo lá, até 325, nós não se compara com eles, não. Você já leu a história de Felicidade de seus 7 filhos? Não. Não li. Pastor, Não li. E não é felicidade escrava de Perpétua, não. É Felicidade de seus 7 filhos. Ano 177, nos dias de Marcos Aurélio, ela foi torturada com os seus 7 filhos, de 10 a 20 anos de idade. O governador Públio veio até ela, o Pretórios, para que ela pudesse negar a Cristo. Ela disse assim: eu viva te vencerei, e se me matares, eu morta te vencerei mais ainda. Todos os filhos dela foram mortos em arena, todos com a mesma palavra na boca. Crianças de 10, 12, 14 anos. Como que eu vou me comparar com esse povo, pastor? Não tem como. Pastor, só se eu fosse doido. Eu tô ficando velho, não é doido. Não tem como. Não tem como. Mas a crise espiritual que nós vivemos hoje, os escândalos que nós temos hoje, nós já vivemos coisas semelhantes na história. Nada é novo, tudo se repete. A verdade é que hoje nós estamos na era tecnológica, midiática, que tudo é exposto. Diferente de alguns anos atrás, que existiam os escândalos, existia crise espiritual, mas não era exposto, ficava local, ficava regional, ficava no bairro, ficava na congregação, ficava na cidade, ou até no estado, quando era muito forte, mas não saía para o Brasil. Hoje, se acontecer alguma coisa aqui em Curitiba e vazar, em frações de segundo, o senhor já está no mundo. A pecaminosidade do líder de hoje se assemelha à do líder de ontem. Quando eu falo assim que nós não podemos nos comparar, é um livro de entrega e de dificuldades. Nem com os nossos avós. Mas os crimes e os delitos sempre houveram na igreja. A igreja de Cristo, de modo geral, ela veio... por exemplo, vamos ali, 10º século da era cristã. A idade das trevas no sistema papal. Idade das trevas. O 9º século da era cristã para o 10º século. O período da pornocracia. Mulheres mandando na igreja. Você tem lá a Teodora e a Marósia.
Só bispo elas devem ter colocado 16, tudo com base na sexualidade. Ela teve, a Marósia, a mãe Teodora teve a relação, não sei se foi com Leão III, posso estar errado aqui no nome, porque são tantos, e a filha também. Leão III era o Papa. O Papa. Não é Leão III, não. Depois eu tento lembrar aqui. Prostituição total. A mulher foi com o Papa da época. Não é só com um. Diretamente com 3. Elas mandaram na igreja. Os Túsculos, que era da família dos Túsculos, elas mandavam em Roma. E mandavam com sensualidade. Mandavam com prazer. Aquele período lá daqueles Borgias, aquele Alexandre lá, na época de Savonarola. O Savonarola é na época ainda a igreja ainda tem que achar bom por causa da reforma. A igreja católica tentou fazer reformas. A gente não pode dizer que não tentou. O Concílio de Latrão, 1215, tentou fazer uma reforma. As vestes dos clérigos, diferentes, aquelas túnicas, foi obrigada a usar a partir daí, de Latrão. Por quê? Porque os líderes espirituais estavam nos mosteiros, nos mosteiros não, estavam nos bares, estavam nos prostíbulos. Mosteiros, troca o M, tá? Aí a igreja lá em Latrão obrigou que eles, para quê? Para que eles fossem identificados. É sempre sobre quem é o homem, quem é o Presley. E sem Deus é um monstro, é um diabo. É sobre quem nós somos. Então sempre houve. Sempre houveram crises. O tempo todo. Engraçado que essas crises pré-anunciam também um avivamento. Eu acredito hoje no avivamento. Tu só acredita? Então o que está faltando para nós hoje, sem dar muito valor aos escândalos, aos erros, aos pecados, à carnalidade, mas o que falta para nós hoje, de uma forma generalizada, é a entrega. Entrega. Que os nossos pais tiveram. Avivamento dos púlpitos, tá? Vamos ponderar isso aqui. Avivamento bíblico. É o que está faltando. Não é o avivamento naquele molde que nós conhecemos, não. Não é sobre o que eu sinto, é sobre como eu penso. Evangelho é pensar. Aquela frase, ela é muito bem apropriada. Dificilmente há fogo no coração de quem não tem luz na cabeça. Eu conheço pastores que são simples, analfas de pai e betas de mãe, mas que são maiores homens de Deus do que eu, mas não refutam e nem abusam do conhecimento. Eles defendem o conhecimento. Por implicações circunstanciais, não puderam conhecer. Mas agora, hoje, o conhecimento sofre muito preconceito na igreja, pastor Fábio. O conhecimento sofre muito. É o maior vítima de preconceito da igreja. Ninguém ganha do conhecimento. Eu pode falar uns nomes aqui? Pode, sim, claro. Número 1, preconceito na igreja, conhecimento. Número 2, preconceito na igreja, rico. Número 3, preconceito na igreja, por exemplo, uma mulher bonita. Sofre preconceito na igreja. E aí depois vem as pessoas com identidade de gênero, sofrem alguma dificuldade. Mas preconceito mesmo é contra o conhecimento. Eu mesmo apanho em todo congresso que eu prego. Por causa do conhecimento. Eu apanho do outro que vai pregar junto comigo. Eu apanho por ser bonito. Se eu falar uma mulher bonita, um homem bonito também sofre preconceito. Se você falar uma palavra mais técnica, o que eles falam? Não precisa. Porque nós pregadores jogamos para a plateia, né? A gente começa bem ali, num discurso bonito e tal, e tá cativando a atenção das pessoas. Só que você tem que jogar pro povo, né? Porque, deixa disso aqui, deixa de... Aí vai bater em teologia, bate em conhecimento. Não precisa trazer do original, só o evangelho puro e simples. Aí você vai apanhando. Mas a pastora Helena Raquel, nem sei se o senhor concorda também com essa expressão pastora para mulheres, nos Gideões, ela fez um desabafo dos mestres, né? Não sei se ouviu. Eu vi um pequeno corte. Você sabe que hoje o Ministério de Mestres, inclusive o meu amigo, o pastor Antônio Márcio, pregou lá também. Ele pregou sobre o Ministério dos Mestres. Ele é um ministério carente, né, na igreja.
o ministério do mestre. É carente, mas não é valorizado. Exatamente por isso. Eu não disse no começo, sim, que eu não disse, está cada vez mais difícil atrair as pessoas para um lugar onde a única atração é Deus. Hoje as pessoas não vão sentar para aprender, elas querem sentir. É muito mais fácil você convidar o público para sentir do que para pensar. E outra, toda a perspectiva de culto elaborada no Antigo e no Novo Testamento é culto de entendimento. Nunca foi sobre sentimento. Agora, eu não vou dizer que entendimento sem emoção não tem vida. O entendimento tem que gerar paixão. Eu não vou dizer que é aquele conhecimento que mata. Não. E nem é a letra que mata, que aquela letra lá é a lei. Não é isso. O conhecimento tem que gerar paixão. Mas paixão sem conhecimento aí é um monte de outra coisa. Gera ignorância, né? Ignorância, Loucura. Emocionalismo e tal. Não, ele não é de nada. Ele nunca foi de nada. Aí. A paixão sem razão é loucura, mas a paixão com a razão te leva a viver experiências incríveis. Exatamente. Né? É muito, muito bom. E sobre a inerrância da Bíblia? A gente precisa falar sobre isso, até porque o senhor disse aí que a Bíblia passou por muitas traduções. Passou. E até hoje existem traduções que nós temos que nem se aproximam do original. Crítica textual não é minha área. Por exemplo, não é a minha área em crítica textual. Eu não tenho assim dificuldades para compreender um texto bíblico quando você tem assim uma discrepância numérica, por exemplo, na contagem dos valentes de Davi. Você tem uma lista em um lugar, outra lista no outro. Os 30 valentes aqui são outros, lá são outros. 2 cegos não é um, é um ou é 2. É na saída de Jericó, é na entrada. Agora, as recentes descobertas arqueológicas provaram que do lado da Jericó antiga tinha uma Jericó nova. Então, a saída de uma era a entrada de outra. Então, um evangelista narra na perspectiva do cego que sai e o outro do cego que entra, porque ele sai da antiga e entra na nova. Sai da nova e entra na antiga. A descoberta arqueológica revelou isso agora há pouco tempo, uma ciência nova, a arqueologia. Mas até então se discutiu muito sobre esse texto. São 2 ou são 1? Não, na verdade são 2, são 3, são 15, são 20. Eu não tenho dificuldade de ver uma quantidade exorbitante de cego, mas um evangelista dá voz àquele que dialogou com Cristo, o outro faz uma narrativa mais ampla. O anjo estava em cima da pedra ou debaixo da pedra? Por quê, professor? Porque ele desceu. Eu falei, ele desceu da pedra. E o anjo descia mesmo no tanque de Betesda? Ali é tão difícil, né? Porque você fala, eu falo na maior... Mas eu falo numa honestidade tão grande, numa pureza de coração tão grande. Ali é um acréscimo, pastor. O senhor afirma mesmo que ali é um acréscimo? Não, mas ali é um acréscimo. Não foi encontrado aquilo em todos os textos. E não é errado ser um acréscimo. Licença poética? Não é licença... Deixa eu lhe dizer para o senhor o que é o problema. O fato de ser um acréscimo veja bem, não sei se o senhor vai conseguir me entender aqui, se o senhor tem que viajar para dentro da minha cabeça. O copista está trazendo uma informação para o leitor sobre como pensavam as pessoas que estavam ali, preenchendo os 5 alpendres. É errado ele fazer isso? É inspirado ou não? Eu não vou entrar nem nesse mérito. Essa parte. Mas se era a forma como as pessoas pensavam que ia um anjo... É bíblico, tá ali descrito. Não tem problema com isso. Mas é interessante nós avaliarmos essa perspectiva. Porque quando a gente lê, dá a entender que realmente acontecia de uma vez por ano o anjo descer e movimentar as águas e dar um milagre apenas para uma pessoa. Né? Mas o senhor falando que o autor está colocando apenas o pensamento das pessoas... Claro, melhora até a compreensão do texto. Posso falar para você uma coisa? A explicação sempre é simples. A explicação das eventuais contradições são simples demais. O copista está informando para os leitores a posteriori, que vão ler depois, como pensavam as pessoas que estavam do lado do tanque, preenchendo aqueles 5 alpendres. Nossa, o senhor desmistificou aquele texto agora de uma forma tão simples. Não tem nem dificuldade de entender isso. Porque assim, dá a entender que, pela prerrogativa só lida ali, dá a entender que Deus era injusto, que permitia um anjo tocar nas águas e dar um milagre só para uma pessoa. E Jesus nem descartou
na própria fala ali sequencial do texto, Jesus não descartou nem anulou se fez o autor bíblico não colocou. Ele simplesmente preencheu uma expectativa diferente da expectativa do público. Eles esperavam um assistente, um milagre que vinha de lá. Mas o milagre veio pela terra. Esperavam pela água, o milagre veio por trás. E você tá, não, para, levanta, vai embora, pronto. A explicação sempre é simples. Pronto. E sobre a inerrância, houve até um debate esses dias sobre, assim, a Bíblia, existe até uma questão, né? É ou contém a palavra de Deus? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não pode conter? Se ela é a palavra de Deus, então por que há erros em textos? Esse tipo de erro, esse tipo de variação. Por exemplo, o hebraico antigo. Eu tenho uma pequena ciênciazinha na estrutura, né? Vamos pôr aí morfológica, fonológica do hebraico. Você tem letras para números. Então já é bem complexo. Um idioma que no Antigo Testamento ele é consonantal. Você não tem vogais. Aí, para não se perder a forma fonológica como isso era administrado, maçoretas vão trabalhar nisso do 6º para o 10º século da era cristã, 700, 800 anos depois que o texto está lá. A gente tem que respeitar essa diversidade. Outro ponto, a Bíblia, além de ser um livro divino, ele é humanamente divino e divinamente humano. Uma outra perspectiva, a Bíblia comunica com os homens, então ela se apropria de imagens e de perspectivas tropológicas para comunicar com o público que ela comunica. Então você vai ter aí aquilo que eu falei, era 2 ou era 1, isso aí não anula, sob qualquer possibilidade, a integridade revelacional do texto. Eu não vejo por que isso anularia. E outra, estas pequeníssimas variações, tem gente aí que exagera, né? Teve um agora, 8 mil, nada, não. Essas pequeníssimas variações, elas podem ser frutos muito mais de tradução do que propriamente de um texto original. Ué. Vai aqui, vai lá na igreja e chama uma mocinha lá de rapariga pra você ver como é que você não leva um tapa. Mas lá em Portugal, rapariga é uma moça. Sim. Então, a estrutura se perde, um pouco se perde daquilo que estava ali. Agora, se porventura houve uma outra perca ou uma outra discrepância, elas não são capazes de anular a infalibilidade bíblica. Porque quando as pessoas falam que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela está, de alguma forma, colocando a Bíblia como um livro falível? É isso aí, essa conversa aí é de Friedrich Schleiermacher. Entre os séculos XVIII e século XIX, surgiu o liberalismo teológico, dentro, inclusive, naquele antro mais reformado, calvinista, você tem o surgimento do liberalismo. Essa proposta de conter a palavra de Deus. E outra, tem muitos pastores, que eu não vou citar, eu peço que você nem me pergunte, que são liberais na igreja hoje. E alguns são liberais ao ponto de descrerem até no próprio Deus. Quando você vê um pastor que tem uma prática de vida totalmente oposta, que ele performa no púlpito, ele provavelmente é até um ateu. Ele descreu das verdades bíblicas. Por quê? Porque eles leram liberais. O Friedrich Schleiermacher, por exemplo, foi um dos primeiros. Aí você tem Rudolf Bultmann, Paul Tillich, Karl Barth. Barth não ia querer ser chamado de liberal, mas deixa muito claro essa questão dos equívocos bíblicos. Por exemplo, o Friedrich Schleiermacher, ele acreditava que de todas as epístolas que Paulo escreveu, ele só escreveu 4. Só Romanos, Coríntios e Gálatas. O resto tudo foi um outro autor do 3º, 4º ou 5º século da era cristã que deu o nome de Paulo para poder... Igual aquele pseudo Areopagita, o Dionísio. Até então, todo mundo acreditava que era um texto escrito por Dionísio que foi converso por Paulo lá em Atenas. Mas aí com a crítica textual, os humanistas lá
depois do século IX ou X, descobriu que o texto era de um pseudo Dionísio, de alguém do quinto ou do sexto século, que escreveu como se fosse alguém lá adiante para poder validar o que ele... Porque é assim que eles faziam. Mas, na verdade, os judeus até hoje diz que Paulo é uma invenção de Roma, né? Os escritos de Paulo também é uma invenção de Roma. Pois, mas assim, não tem como ser uma... Fica fácil, né? Fica fácil eles dizer o que querem dizer, né? Até a própria formação completa do Canon é igual eu falei, né? A crítica textual não é muito a minha área. Mas acaba que eu acidento aí no meio do caminho e vou lendo alguma coisinha. Mas ela é nova também ali, a formação. Fechou bem ali no primeiro século, ali antes da era cristã. A Tanakh, né? O acrônico. Sim. Torá, Ketuvim, Nevim. Que é Tanakh. Sim. Que é o Antigo Testamento. O grande problema é que os judeus acreditam em salvação fora de Jesus, né? Acreditam, né? Mas e tem como? É possível o judeu ser salvo, mesmo não acreditando em Jesus? Por exemplo, hoje, existem os judeus ortodoxos, vamos separar apenas em dois. Existem diversas linhas judaizantes. Mas tem um judeu ortodoxo, respeita a Torá, segue a religião conforme o início de tudo, e nós temos judeus messiânicos que já acreditam no Messias, que já veio, que é Jesus. Morre um judeu ortodoxo, segue ali o padrão da Torá e etc. Ele morre sem acreditar que Jesus é o Senhor e Salvador, que é o Messias enviado. Esse judeu é salvo? À luz do Novo Testamento, Jesus é o único caminho. Está lá muito claro. E Paulo trabalha isso de forma muito aberta em diversos lugares também. Daí é onde você tem eles refutando os escritos de Paulo, porque os escritos de Paulo acabam sequenciando todo o indivíduo, a pessoa de Cristo. E aí você tem uma complexidade muito grande. Agora, tem um livro chamado Fator Melquisedeque, que trabalha muito essa perspectiva de Deus em relação a salvar outros povos por meios revelacionais. Aí tem muita frase que, como diz você, a licença poética, né? As pessoas que acreditavam na vinda do Messias foram salvas a partir de um Messias que haveria de vir. E a partir de Cristo, no Messias que veio. Fica muito complexo hoje você dizer fulano está condenado. Mas dificilmente nós podemos administrar qualquer tipo de pensamento que administra a salvação fora de Cristo. A salvação é somente em Cristo. Em Cristo. Nem os judeus, que foi um povo eleito, uma nação santa, separada. A questão é um outro problema aí, porque, veja bem, você está me pondo em problema. Eu não tô, não. Você deixa de problema, rapaz. O César Cavalcante fala, boa essa pergunta. Como agora eu me livrar desse problema? E você perguntou isso para ele ou não? Perguntei. O que ele falou? Ficou? Não, ele foi bem enfático em dizer que o judeu que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, não reconhece ele como Messias, é impossível de nós afirmarmos que há salvação para ele. Fica difícil de afirmar. Não tem nem como sofismar para lá e para cá aqui, para agradar os gregos e os troianos, não tem jeito, né? Não, é porque porque, querendo ou não, o judeu, eu até usei uma expressão que o César me corrigiu, nós não podemos dizer isso, né? Eu falei que os judeus têm o sangue de Deus na veia. Eu falei isso por quê? Porque Jesus veio de lá. Israel é chamado de Terra Santa por quê? Não porque a Terra é santa, mas porque Cristo veio de lá. O santo de Israel é o Cristo, né? Então, Deus desde o início fala a respeito de Israel, desde quando chamou, vai para uma terra que através de ti serão benditas todas as nações. O bichinho de Jacó, a forma tão carinhosa que Deus sempre tratou Israel e também tratou os judeus. Nós, que somos pré-tribulacionista, acreditamos que a grande tribulação é apenas um tratamento de Deus para com os judeus para salvá-los. Se for assim, se Deus tem esse amor tanto por Israel, se vai permitir a grande tribulação para tratar o povo judeu porque ele deseja salvar, logo, se existe um judeu que acredita em Deus, no eterno, no Senhor, e tenta seguir ali os mandamentos, tem o temor, ele não vai ser salvo porque não acredita em Jesus? É complicado. Mas não, né? Por quê? Na verdade, não há outro meio, né? O apóstolo Paulo diz que não há outro meio. A palavra de Deus diz não há outro meio, outro caminho a não ser Cristo. O Cristo é a visão visível do Deus invisível.
Eu tenho acreditado que o Senhor se deixa revelar à luz da sua palavra, é claro, mas em tratativas particulares. E outra, separar a nação de Israel do povo da igreja, não é todos os grupos cristãos que separam. A maioria, assim, grande parte intelectuais, diz que Deus tem um único povo hoje. Israel e a igreja é um povo só. Outros separam. Aí já é uma discussão também escatológica que eu também fujo dela. Nós fomos enxertados, né? Exatamente. Nós fomos enxertados. Mas vamos lá. Pastor Presley é reformado ou arminiano? Eu tenho a linha mais dos pais. Mais ali, pensando junto com os pais. Os primeiros pais. Reforma? Não. Reforma. Eu tenho dificuldades com alguns pontos da doutrina. Eu tenho algumas dificuldades. Veja bem, dificilmente os reformados me acompanham no Instagram. Por causa, talvez, da minha forma de ministrar expositivamente. Também não entro em conflitos desnecessários. Também sou capaz de reconhecer a minha incapacidade de administrar alguns temas que eles, com tanta propriedade, defendem. Eu tenho dificuldades. A dupla predestinação, por exemplo. E ela é uma leitura que eles fazem hoje. Gottschalk tinha feito essa leitura, 10º século da era cristã, de que Deus predestina os salvos, os eleitos e os retrógrados já para o inferno, antes da fundação. Eu tenho dificuldade demais com estes 2 pontos da tulipe. Aí, então, põe assim arminiano clássico. Arminiano clássico? Clássico. Mas e o calvinismo para o senhor? Eu acho assim, o que acontece? Você sabia que, diante de um arminiano, o calvinista, ele está forçando muitos irmãos a irem para as escrituras. Porque na medida que nós somos atacados, e muitos desses ataques são com respeito, e a grande maioria dos irmãos reformados que pontuam, né, conosco aqueles pontos, com grande respeito, com grande carinho, faz com que nós nos apropriemos de um conhecimento e de uma ciência que nós desprezamos. Por exemplo, a Igreja de Cristo mesmo não tem nenhum interesse em descobrir a própria história. Mas esse tipo de debate faz com que nós encontremos na história do cristianismo outras pessoas que pensavam nessa equivalência. Uns como pensam os calvinistas, outros como pensam os arminianos. Eu tenho hoje, se for colocar assim, Pastor Presley, o senhor eu estou muito mais um arminiano clássico do que tendenciado para ser um calvinista. Embora que 70%, 80% dos meus livros são reformados. Mas há uma diferença de arminiano clássico para outras linhas de arminianismo? Existem diversas linhas. Sempre existe linha. Porque eu só, na minha perspectiva, só tenho o Pelágio, né, pelagiano, o arminiano e o calvinista. Não sei se tem outras linhas. Rapaz, veja bem. O Concílio de Orange, eu não sei nem quanto tempo tem aí, tentou flexibilizar Agostinho de Hipona. Eu acredito muito que o embate... o que eu sei sobre Pelágio? Eu sei sobre... Porque se o que de Pelágio se escreve é, de fato, aquilo que ele falou, heresia de heresia. Só que eu só tenho relatos sobre o que Pelágio disse a partir de seus principais rivais. Então, quem foi o maior rival de Pelágio? Agostinho de Hipona. Ele viveu uma vida de profunda dificuldades com Pelágio. Era o argumento dele. E ouvir só um lado e dar uma sentença é ruim, Por né? exemplo, esse bicho aqui é meu maior inimigo. Só que tudo que esse bicho aqui escreveu ou falou, eu sumi com ele. Você só sabe desse bicho aqui o que eu escrevi. Só que eu sou o maior inimigo desse bicho. Aí fica difícil. Então, assim, eu não estou clareando nada. Nem estou falando aqui, vocês parem, vocês tomem cuidado. Não estou falando nada aqui. Se de fato é aquilo que está, heresia pura. O homem tem tem inclinação para o mal. O homem nasceu, ele tem essa inclinação entre fazer o que é certo e o que é errado. Ele vai tender a fazer. Enfim. Aí você tem o Concílio de Orange, flexibilizou um pouco Agostinho de Hipona. E aí veio esse semi-pelagianismo.
Até ali a ideia, aí os reformados falam que a doutrina da graça foi ocultada da igreja. O que eu tenho dificuldades de ver esse ocultamento total, né? Por exemplo, se é uma verdade profunda e total de Deus, Deus não ocultou isso ao longo para poder descobrir isso na reforma, apenas na reforma. Aí você tem Ambrósio, tinha muito da graça também em Ambrósio, Agostinho de Hipona esteve com Ambrósio. Aí lá para frente você tem outras pessoas. Você tem esse debate lá com Radbert e Rastrânamo. Aí entra. A história é comprida. Então, o arminiano clássico é aquele que considera. Eu não tenho dificuldades de ter o meu Deus, um Deus com Dzão maiúsculo, Deus de verdade. Eu não acho que o Deus arminiano é fraco. Porque o que eles falam? O Deus arminiano nos salva. Ele deixa isso na mão do pecador. Não é assim que eles falam? Sim. Eu não vejo Deus fraco ao fato dele não me forçar. Pelo contrário, eu dou... Por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma bênção, a árvore. A árvore é uma bênção, porque é a oportunidade que eu tenho de saber se eu vou servir a Deus tendo a oportunidade de não fazer. A árvore me deu essa condição. Deu para o meu pai. Quem foi meu pai? Adão. Adão tem a oportunidade, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, de servir a Deus ou não. Ele tem essa escolha. Só que nele a vontade é livre e liberta, né? Aí já Agostinho de Hipona diz que em nós a vontade é livre, mas não é liberta. Aí é um debate que é cumprido. Aí é difícil de se entender. Não, olha... Para mim, é mais fácil entender um Deus que te dá liberdade de escolha, mas lhe apresentando uma consequência nas escolhas que você for fazer, do que o Deus que já predestinou tudo. Exatamente. Você nasceu para ser salvo, independentemente do que aconteça no caminho, o seu destino é a salvação. Exatamente. Eu não consigo. E outra coisa, essa questão também do cara falar que nós não temos livre-arbítrio. É difícil entender, porque eu tô aqui, mas se eu quiser pedir uma cerveja para tomar, eu tenho um livre-arbítrio. A questão é que eles cognominaram isso aí, ou vinho de preto ou vinho de branco, tomar café, depois tem um cafezinho ali, né? Pra nós tomar. Eles chamam de livre agência. E não é, pois é, mas Calvin nunca falou de livre agência. É uma invenção, então? Não, é uma forma de explicar isso aí. Não, isso é livre agência. Eu vou de Gol, vou de Azul, vou de TAM, livre agência. Mas não, tudo, absolutamente. O radical mesmo é tudo. Deus determina. Mas aí o complicado é esse determinismo que é complicado, né? É. Porque se Deus determinou tudo, por que haverá julgamento final? Então, não estou te falando, não é só isso, o dilema é mais fundo. Aí quando eu não entendo, é soberania. Mas o problema também é que nós temos os calvinistas apenas com uma perspectiva teológica diferente da nossa. Nós não temos eles como hereges, né? Não, assim... Ou o senhor tem o calvinismo como heresia? Não. Eu acredito que existem arminianos heréticos e calvinistas heréticos. Principalmente quando o chão da humildade não é o solo onde eles pisam. Eu acredito que a gente tem que ser humilde para compreender que os nossos pontos podem não ter as respostas. Esse é o meu posicionamento. Se você ver minhas caixas, eu não vou agredi-los e sou agredido às vezes por eles. Eu caminho tanto nesse chão da humildade, que é de reconhecer que eu não sei sobre, que eles mesmos, muitos deles, muitos falam, um dos poucos arminianos que eu escuto é o senhor. Um dos poucos arminianos que eu escuto é o senhor. Respeito, né? Porque, assim, eu tenho dificuldade de compreender isso. Eu não consegui ter um esclarecimento ao ponto de dizer, eu vou partir para esse lado. Eu não tenho condições de fazê-lo, porque eu não consigo compreender. Mas tem algumas coisas que o calvinismo e até os reformados, principalmente os cessacionistas, que eu já falo que já parte para a heresia, porque você acaba anulando os dons do Espírito Santo para esse tempo. É o que trata esse livro aqui. O qual? Mostra pro pessoal. Esse aqui, ó. Trata sobre isso aí? Então acaba combatendo o cessacionismo. Dialogando. Não combatendo. Dialogando. Não é dialogando, porque o senhor não vai estar conversando com um calvinista. Então combate.
Esse é engraçado, nosso tempo acabou, não? Não, ainda não. Dá para ir até umas 17h15 aqui. Esse livro, ele é feito por mim e pelo bispo Adson Belo. Ele é um livro, não sei para onde eu mostro. Adson, mostra aqui para essa câmera. Ele é um bispo, o bispo Adson escreveu a primeira parte, ele é um livro em cores. Ele é muito. Esse aqui eu vou te passar ele. Vai me passar? O senhor vai me presentear ele? Vou te dar ele. Meu Deus. Esse que eu abordo aqui? O pastor Adson Belo, ele trabalha o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele traz, pelo menos, assim, 4 pontos muito importantes. Sobre elementos que categorizavam, evidenciavam a manifestação do Espírito Santo. A partir da segunda parte, eu entro na história da igreja, trazendo evidências do Espírito Santo ao longo da história do cristianismo. Eu trabalho isso. O senhor traz evidências do Espírito Santo e dos dons do Espírito ao longo da história da igreja. Da história da igreja. Eu trabalho, inclusive, aqui. O que eu dizia? Desculpa só interromper. É interessante isso aí. Eu até quero ler, porque um dos argumentos dos cessacionistas é que nós não temos respaldo da história da igreja para falar sobre ações dos dons do Espírito. Né? Não. Fica difícil eles sustentarem essa ideia. Veja bem, eu até coloquei aqui, ó, eu trabalho em pontos graduais. Eu trago alguns problemas pelos quais o Espírito Santo, eu vou usar uma palavra que não é como eu creio, mas você vai entender, desvaneceu. Primeiro, a institucionalização e a centralização da igreja. Tinha uma frase de Cipriano de Cartago que ela foi importante para o seu tempo. Ninguém tem a Deus como pai, se não tiver a igreja como mãe. É uma frase que naquele tempo, bacana. Por quê? Porque vários gnósticos estavam produzindo literatura pseudepigráfica em nome de um colegiado. Por exemplo, o primeiro cânon da Bíblia não foi cristão, não foi ortodoxo. Foi de Marcião de Sinop. Foi ele que fez o primeiro cânon. E ele era gnóstico. Ele era gnóstico. Foi em resposta a ele que a igreja começou a se reunir para definir, de fato, quais seriam os livros que deveriam ser validados. Porque ele fez o próprio cânon. Ele adulterou o Evangelho de Lucas, pegou algumas epístolas de Paulo e ele fez a própria Bíblia. Foi o maior inimigo da história do pensamento cristão no primeiro século da era cristã, para o segundo, e já dividiu a igreja. Então, o primeiro problema que eu trabalho aqui no livro é essa questão da institucionalização e centralização da igreja. E aí você tem alguns pontos. Após a morte dos apóstolos, houve um desvanecimento, no caso, um deixar de paixão gradual, dando lugar à liturgia, à formalidade e a institucionalização. Esse aqui é um grande problema. Eu não vou citar tudo. A segunda coisa, uma reação de rejeição muito forte ao montanismo. E o montanismo ele tem que ser lido. Montanismo. Porque o montano, veja bem, a principal crítica dos reformados com relação ao montano. O que Montano produziu, por exemplo, Tertuliano reconheceu que havia sinceridade em Montano. O próprio Eusébio de Cesareia, pai da historiografia cristã, reconheceu que havia sinceridade no movimento montanista. Só que ele tinha duas profetisas, Priscila e Maximília, e ele mesmo, e eles diziam que eles eram a voz do Espírito Santo, tal como era nos dias dos apóstolos. E aí, isso soou um pouco difícil. E outra coisa, nos ambientes pentecostais é muito comum a pessoa falar assim, ó, eu sou Deus que falo convosco. Quando ele falou isso lá, nosso Deus arrupiou. Mas como que é o Deus que fala conosco? Deus já falou. E já está falando. Então, isso aí trouxe uma reação muito complicada. O próprio Wesley, e tem agora a calvinista atacando muito Wesley, né? Mas o próprio Wesley, ele dava a oportunidade para repensar esse movimento. Porque é outro movimento que o que a gente tem dele foi deixado por rivais.
Você está entendendo? São rivais. Um outro ponto que eu trabalho aqui é a formalização do sensacionismo e a interpretação das escrituras. Aí eu cito tudo: Clemente de Roma, Justino Marte, Irineu de Leão, Tertuliano, Orígenes, Novaciano, Cipriano, Pai Deserto, Antão, Bacão, Macário. Eu vou citando poder. E outra coisa, por que os reformadores não deram tanta proeminência para as manifestações miraculosas? Porque a igreja controlava o povo por supostos sinais. Por isso que eles não deu razão. Era voltar para as escrituras. Não era a ênfase. E tem uma voga que diz assim, ó, onde está a sua ênfase, está a sua teologia. Porque a Igreja Católica, a Igreja Católica não é sensacionista. E nem podia ser, porque para validar a Inquisição, para validar a venda de indulgência, tinha que ter sinais. O próprio Lutero, ele fez um voto a quem? A Santa Ana, quando ele quase morreu. Deus levou ele ao caminho da verdade, mas ele, naquele caminho dele lá, ele fez um voto naquela tempestade, que ele caiu de barriga de pé de pau lá, a Santa Ana. Porque se cria que estes ícones, aí a época da iconoclastia, quem era contra ícone, a favor de ícone, entrou pedagogicamente, né? Então, assim, eu trabalho isso aqui, o Espírito Santo, até chegar nos avivamentos aí de Irving, na Escócia. Então tá tudo aí. Tudo aqui. Tudo aí. Ó, aqui, dá licença aqui, Pode pastor. olhar aí. Dá licença aqui, pessoal. Manuel. Manuel, velho. Ontem eu falei o quê? Nação Seita, né? Foi Nação Seita? Foi ontem, né? Não foi ontem não, né? Não, foi esses dias. Nação Seita. Meu Deus do céu. Outra coisa que eu vou deixar aqui. Manual do teólogo pentecostal aqui, ó. Manual do teólogo pentecostal. Como é que faz para adquirir, pastor? 600. Como é que faz para adquirir? E você dá uma aberta, abre aí pra você ver, dando que ele é uma produção muito grande. Nossa, coisa linda. Ele foi um livro desenvolvido para neuroatípicos e atípicos. Gente, ele tem uma forma de ler, ele é cheio de mapas mentais, tem a foto dos pais aí, tem diversas fotos. O bispo Adson Belo traz... É um mestre também, né? Nossa. E eu vou estar lá agora, se o Senhor Deus permitir. Vai estar na IMAF com ele? No dia 2, para fazer o lançamento oficial. Ó, você que é aí de São Paulo, e São Paulo é assim, não é... É grande demais aquilo ali, né? Sim. Mas você que está ali perto da região da cidade de IMAF, no dia 2 de setembro, se o Senhor Deus quiser, já está marcado, a gente vai estar lá. Esse é o lançamento dia 2? Dia Eu vou 2. precisar estar lá dia 4, quem sabe eu não chegue lá antes, hein? Para participar desse lançamento. Dia 3 eu estou lá com o bispo Bruno da igreja, acho que Puro Fé. Pura fé. Pura Fé, não é? Pura fé. E o senhor tem esse aqui também? Esse aí eu Peregrinação de escrevi no Campo Missionário. Ô, pastor, só tem que vir aqui pra gente dar continuidade a essa conversa, pastor. A gente conversou pouco. Ó, o senhor acredita que já deu mais de 2 horas que a gente tá... Meu Deus, e tem gente aí ainda E voou, não, o escutando? povo tá tudo aqui, tá tudo aqui. E tem gente chegando agora. Ó, pessoal, esse podcast foi rápido demais. Quando é bom, o tempo voa. Uma verdadeira aula. Poxa, não acaba não. Já vai acabar. Que mente é essa? Meu Deus. Que mente Difícil que é? sustentar essa ideia, mas é recorrente. Quero esse livro, Graça e Paz. Esse assunto é muito complexo. A gente falou de tanta coisa que eu nem sei qual assunto que ele tá falando. É muito assunto complexo. Muito assunto complexo. Esse aqui é... Esse livro eu comprei na época, eu fui um missionário muito pobre. Muito pobre. Muito pobre. Fui muito ajudado. Eu fui um missionário muito ajudado por igrejas que muito me apoiaram no estado do Goiás. Mas eu fui um missionário pobre e dirigi igrejas em lugares de profunda dificuldade, no sertão do Piauí. Eu passei 14 anos para 15 numa cidade razoavelmente boa, para o nível do estado do Piauí, cidade boa, cidade de Picos. E eu escrevi esse livro lá, no escritório na unha. Naquela época eu adquiri em torno de 25 livros para poder escrever essa obra. Eu trabalho aqui, é uma série, são 3 livros. Esse é o primeiro. Eu trabalho aqui as 4 peregrinações de Abraão. De Ur para Padan Aram para Canaã, Canaã para o Egito para Canaã. Você vê. Você tem alguns textos que são da tradição judaica, o livro dos Jubileus,
Você tem textos que conservam a possibilidade que Abraão tivesse recebido de Faraó 2 cidades lá no Egito. O único texto bíblico que você tem é que ele saiu de lá tão rico que ele não pôde mais estar com Ló. Os rebanhos discutiam muito. Quanto tempo Abraão ficou no Egito recebendo de Faraó o favor e sem fornecer para Faraó o que Faraó adquiriu? Então, o que Sara ficou fazendo? E aonde ela ficou? Eu trabalho esse período aqui. Eu trabalho também por que Abraão carregou Ló. Por que Abraão carregou Ló? É uma incógnita. Incógnita. Né? E outra, qual era a relação de Ló com Abraão? Por que Ló teve que acompanhar Abraão? E outra, se o pai de Abraão fabricava ídolos e o seu avô provavelmente era também politeísta, porque ali aquela pessoa, quando ele se converteu ao monoteísmo e por quê? Qual era a relação com Arã e com Naor? Abraão, Arã e Naor. Tudo isso eu trabalho aqui com base em diversos outros livros. Por que Abraão intercedeu por Ló, mesmo Ló com olho grande ter decidido ir para as Campinas? A tradição diz que Abraão ateou fogo, é um spoiler, né, do livro, nos pertencimentos e na loja de seu pai. Arã teria entrado para poder apagar o incêndio e morreu lá dentro. Então Abraão acaba que herda uma culpabilidade pela morte do seu irmão, que era o pai de Ló. E a tradição judaica também conserva a possibilidade de que eles tinham quase a mesma idade. Então essa culpa, ou seja, essa reprodução do passado, uma vez que Terá morre lá em Padã Arã, não tem muita alternativa para Abraão a não ser administrar a família sozinho, junto com Ló. E agora interceder por Ló para que aí Deus depois que Ló vai embora, porque são as Campinas do Jordão que podem nos conduzir para Sodoma e Gomorra. Inclusive, eu dou uma leitura geográfica e topográfica desse livro ali. O pessoal está perguntando aqui como adquirir o livro. Esse livro está até esgotando quase. Na Amazon tem ele, o frete é gratuito, acho que ele é R$60. Mas está esgotando, mas pode adquirir lá. E esse aqui, aonde? É na Amazon? Esse aqui, dele aqui, está todo mundo vendo. Esse aqui, você pode adquirir lá na editora Pergunte o Porquê. Pergunta por quê? Ou comigo mesmo pelo Instagram. Melhor. Aí eu assino, né? Não, pessoal, entre em contato. Se você aqui do Eu Acredito Podcast não segue o pastor Presley Camargo no Instagram, segue ele no Instagram e vai lá e peça o livro para adquirir. Segue ele lá. Fala comigo lá, mano. PR Presley. Lá tem uns links, né, da Bio, que agora tem gente que faz esses negócios para mim, que eu não consigo mais. Aí tem um livro lá, ele pode também mandar no direct. Mas tá PR Presley. No Instagram meu? É Presley A. Camargo. Se colocar Presley, eu acho que não tem muita gente. Não, já sai. Presley A. Camargo sai. O senhor herdou o Presley de Elvis Presley? O meu pai viu a foto dele soldado. E ele era aparentado com Jimmy Swaggart, e ele era cristão também. E meu pai viu soldado Presley, porque Presley não é nome. Presley é sobrenome. Aí ele viu soldado Presley, achou bonito e colocou meu nome de Presley. Presley, perfeito. Olha que coisa linda. Esse aqui é meu, pastor? Esses dois aí. Os dois você trouxe pra mim? É verdade. Coisa boa. Glória a Jesus aqui. Não, mano, pastor, o pessoal quer que o senhor volta. A gente precisa dar continuidade a essa conversa. Vamos falar. Coisa boa demais. Do campo missionário. Sim. De toda... Não, tô maravilhado. O senhor deu uma aula pra gente. E é claro que foi resumindo cada assunto, né? E as pessoas podem ter mais desse conteúdo no seu canal também, né? Pode. Que é Presley Camargo. Presley Camargo. Lá no YouTube tem as exposições. Tudo que vocês veem, gente, aí... Tudo que vocês veem aí, os cortes, é lá da igreja nossa, em Uberlândia. Nem falei de onde eu sou, pastor. O trem foi... Eu não tô falando pra você que você tem que me frear, porque senão... Não, mas foi... Lá de Uberlândia, eu sou pastor em Uberlândia. Eu sou pertencente a um campo de trabalho muito grande, abençoado, conduzido pelo pastor Márcio Ivonelli de Oliveira, pastor Ana Mirdes, em Formosa. E nós temos uma regional em Uberlândia. Você que é de Uberlândia, Minas Gerais... Nos procure ali, na região sul, região do Grande São Jorge. Uma igreja pequena, pastor. Sou pastor de igreja pequena. Pequena quantos membros, pastor? Não, é pequena.
É pequena, não dá 200 pessoas ali. Aí tem a regional, né? Tem congregações. Mas são poucas pessoas. Né? Não é muito. A igreja minha é pequena. Mas o senhor tem um conteúdo... Agora, uma né? igreja viva, uma igreja aberta, já tá começando a administrar uma cultura bíblica. O povo fica lá sentadinho. Culto de ensinamento hoje meu é o culto que a gente meio que chama de carro-chefe, né? E eu louvo a Deus por, nesse tempo, você ter um culto de doutrina frequentado. O senhor fala que a igreja é pequena, mas a sua voz tem ecoado no Brasil. Tem, né? Tem. Pessoal, eu às vezes entro num avião, o pessoal vem cumprimentar a gente, eu vou num restaurante, e aí o pessoal levanta, vem falar com a gente nem sabe da onde, né? E engraçado, tem uma frase que diz que a reputação de alguém é a única coisa que se recusa a ser sepultada com o seu morto. Ela sempre volta para casa com os que choram. Então, a reputação vai na frente, né? Pastor, se o senhor tivesse que transmitir uma mensagem ao mundo, naquela câmera ali, o mundo está de olho no senhor, esperando uma palavra, uma mensagem que saia dos seus lábios. Qual seria essa mensagem? A mensagem que todos nós que pregamos a palavra de Deus precisamos proclamar é que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o único caminho, verdade e vida, e que se faz manifestado por meio de sua palavra. Igrejas fiéis e verdadeiras ainda pregam a palavra do Evangelho. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para buscar o Senhor Deus. Deus tem poder de fazer coisas grandes na sua vida, fazer coisas grandes em você e através de você. É muito importante nós, nesse tempo onde as pessoas estão desigrejando-se, de reconhecer que a igreja detém essa característica familiar, de ser a família de Deus. Talvez você está aqui, e o pastor Fábio há de concordar comigo, que hoje nós temos mais desigrejados do que pessoas dentro de igrejas, porque de certo modo a igreja feriu muitos nossos irmãos. Mas deixa eu dizer para você uma mensagem. Estas feridas são oportunidades que o Senhor Deus te deu, para que você possa expressar em relação a seu irmão aquilo que o Senhor Deus expressa em relação a você todos os dias. Deus não vai poupar de nós as feridas e dores. Eu deixo aqui para você a mesma frase que eu postei hoje cedinho no meu Instagram. Por trás de cada experiência carrancuda esconde um sorriso de Deus para você. Uma frase de Cowper, um poeta inglês puritano. Deus tem coisa grande para você, para sua casa, para sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que maravilha. Por trás de cada experiência carrancuda esconde-se um sorriso de Deus. Uau. Sensacional. Muito bom. Este é mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Se você chegou em nosso canal e ainda não nos conhecia, está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Se inscreva aí agora, te dando um tempinho aí. Se inscreveu? Muito obrigado por fazer parte agora da nossa família. Deixa o like aqui nesse podcast. Às vezes fica ao vivo aqui 500, 600, 400 pessoas, 300 pessoas e o like é 100, é 200, é 90, é 80. Não sei nem quantos likes tem aqui. Tem quantos aí, Léo? Agora temos 236. Like? Ó! Deu, né? Você vai falar mal. Legal. Viu? Mas eu acho que dá pra aumentar. Se você não deu like aí agora... Agora a gente tem 250 pessoas, então podia bater. Vamos pros 300, né? 400. Porque quanto mais like você der, mais o conteúdo se torna relevante dentro da plataforma e a própria plataforma recomenda para mais pessoas, porque entende que o conteúdo é relevante. Então faça isso aí agora, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas e vamos fazer um podcast cristão relevante nessa nação. Um recadinho especial para você que é de Curitiba, região do estado do Paraná, dia 23 de agosto, na cidade de Fazenda Rio Grande, na Demissão, a igreja da cidade, teremos um evento interdenominacional que é o Eu Acredito Imersão no Apocalipse. Está chegando, já é o próximo sábado, Eu Acredito Imersão no Apocalipse. Na oportunidade,
estarei recebendo mais uma vez o pastor César Cavalcante, que é pós-tribulacionista, e o pastor Carlos Cardoso, que é pré-tribulacionista. Mas não será um debate entre pré e pós, será uma conversa onde os dois irão apresentar as suas perspectivas teológicas relacionadas ao livro do Apocalipse e também à escatologia. Será um tempo de muito conhecimento compartilhado e de muito aprendizado. Você não pode perder. Curitiba, região, estado do Paraná ou de outro estado, mas tem a possibilidade de estar conosco. Entre agora em contato conosco mesmo. Nem em contato, mas eu deixei no chat o link que vai direcionar ao grupo no WhatsApp. Você pode clicar nesse link aí agora, que vai te direcionar ao nosso grupo no WhatsApp, que é o Eu Acredito Podcast. Quando terminar o podcast aqui, eu vou estar enviando o link para você fazer a sua reserva para estar presencialmente conosco neste evento. Você vai ser contagiado pelos momentos alegres, pelos momentos espirituais que nós vivemos aqui, à mesa do podcast, no estúdio, onde geralmente é o convidado, eu e mais a produção, que é apenas uma pessoa. Mas lá você vai ter a oportunidade de estar com os nossos convidados e com mais centenas de pessoas que estarão presentes no Eu Acredito Imersão no Apocalipse. Clique no link agora, vai lá para o nosso grupo, que depois eu vou estar disponibilizando o link para você fazer a sua reserva. Eu solto o vídeo aqui agora também do Apocalipse, da imersão no Apocalipse, para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Fica aí com a gente, que eu já venho para me despedir de vocês. Vem aí, segunda edição do Eu Acredito, imersão no Apocalipse, dia 23 de agosto, às 17 horas, na Admissão, em Fazenda Rio Grande, a igreja da cidade. Reserve sua vaga, Rua Goiabeira, número 378, Pastor Anfitrião Pastor Ereson Lourenço, evento 100% presencial. Diante dos eventos intensos que estamos vivendo no mundo, entender os tempos que estamos atravessando nunca foi tão urgente. E a chave para essa compreensão está no livro da Revelação, o Apocalipse. Nessa edição, teremos a presença de dois grandes nomes: Pastor Carlos Cardoso, pré-tribulacionista, Pastor César Cavalcante, pós-tribulacionista, convidados pelo Pastor Fábio Santos. Eles se reunirão à mesa do podcast Eu Acredito para debater os sinais do fim, os acontecimentos mundiais, as profecias bíblicas e o cenário geopolítico atual. Será um tempo de profunda edificação, revelação e despertamento espiritual. Você não pode ficar de fora. Reserve já sua vaga. Rua Goiabeira, número 378, Admissão, Fazenda Rio Grande, a igreja da cidade. É isso aí, pessoal. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua interação. Então, você pode fazer parte do nosso grupo. Para fazer parte desse grupo aqui, você não precisa necessariamente ser alguém que vai estar na imersão. Você pode fazer parte do nosso grupo para ser atualizado de todas as informações relacionadas ao podcast, né? Existem pessoas que não é notificado pela plataforma quando nós vamos entrar ao vivo. Então, a gente manda lá no grupo, para você, lá no grupo, visualizar todas as vezes que estaremos ao vivo. Então, clique aí nesse link, venha fazer parte do nosso grupo. Deixa eu passar para vocês aqui um anúncio a respeito do nosso patrocinador, que é a Elever. A Elever Suprimentos tem nos ajudado aqui mensalmente para nós recebermos os nossos convidados, recebermos com honra, né? Dando almoço, hotel, enfim, todo o cuidado que um convidado merece, porque a partir do momento que a gente convida, a gente precisa dar banquete e receber da melhor forma possível. Então, a Elever nos ajuda aqui mensalmente e ela está engajando bastante aí por um suplemento que tem ajudado a saúde ocular de muitas pessoas. Talvez você está encontrando dificuldade nas suas vistas. Em algum momento você sente ardência, a visão está embaçada, talvez a exposição muitas telas, celular, TV, computador, isso também por causa da sua saúde ocular está gerando dores de cabeça. A Elever Suprimentos tem um suplemento que tem sido uma bênção para muitas pessoas, que é o Lever 4.0.
você pode entrar em contato com a Eleve Suprimentos através deste QR Code que está aparecendo na tela agora, ou também pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, você entrando em contato com a Eleve, você pode pedir aí o Lever 4.0, que é um suplemento para auxiliar a sua saúde. Mas não tem apenas o Lever 4.0, a Eleve tem outros suplementos que podem ajudar na sua saúde física. Então entre em contato pelo site na sequência www.elevesenio.net /acredito e lá você vai ter outros suplementos da Eleven. Eu vou nessa. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta. Pastor Leonardo Silva, a partir das 14 horas. Pastor, muito obrigado. Obrigado eu, Pastor Fábio, toda a equipe aí do Eu Acredito. E Deus abençoe todos os irmãos que acompanharam aqui e continue acompanhando esse canal, que é um canal que transmite a palavra de Deus. Amém. Amém. Obrigado por tudo. Fiquem na paz. Deus abençoe. Amém. Tchau. Na minha geração fui escolhido.